Olá, amados devotos da Manhã Aparecida, está no ar o 22º episódio do nosso Santo Cast. Eu sou o Kaique. Eu sou o Fabiano Rodrigues. E aí, Fabi, preparado para hoje? Rapaz, preparado, hein? Mas viu, você só traz corintiano, cara. Claro, é pré-requisito agora para vir no Santo Cast, tem que ser corintiano. Só vou trazer corintiano agora. E esse episódio é um oferecimento dos nossos apoiadores, da Vinhos Albert, da Pedacinho do Céu, da Padaria Ibiporã, da Clamar Conservas, da Gifa Cervejaria, do Espaço Ju Rezende e da Livraria Agnus Dei. Quero desde já pedir que vocês possam compartilhar esse episódio, se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, nos seguir no Instagram e também no Spotify. E aí, preparado para o nosso convidado de hoje? Hoje eu tô. Hoje tem história, hein? Hoje tem história. Hoje tem. Nosso pré-bate-papo eu já gostei. Já, foi muito chique. Foi muito bom, viu? Então, hoje temos a honra de receber ele, que é casado com a Kátia, pai da Thaís e da Pietra. Administrador com especialização em gerência de cidades pela Fundação Armando Álvares Penteado. Em Jundiaí já foi secretário de Finanças, presidente da Comissão Municipal de Empregos e atuou como gestor do programa Cidades Saudáveis. Atuou em Brasília como chefe de gabinete, foi secretário-geral da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e subsecretário de Planejamento e secretário adjunto de Planejamento e Gestão no governo do Estado de São Paulo. Até recentemente foi responsável pela Unidade de Gestão de Governo e Finanças da Prefeitura de Jundiaí e atualmente é pré-candidato a prefeito daqui da nossa cidade de Jundiaí. Com muita alegria, recebemos ele, José Antônio Parimoski. Seja bem-vindo, Parimoski. Obrigado, Kaique. Obrigado, Fabiano. Muito obrigado pelo convite. Uma honra, um prazer muito grande estar aqui com vocês. O Santo Cast já está ficando famosinho, né? Então, já estava querendo vir. Aí vocês convidaram. Que bom, viu? Uma alegria para nós te receber aqui. Às vezes a gente fica até em dúvida, né? Se chama de José Antônio Parimoski ou Zé, né? Como ele é corintiano, Zé para mim já tá mais... Zé do já, Corinthians. Zé do Corinthians. Mas pode me chamar de Parimoski, porque é assim que os isso meus eleitores vão me conhecer. Com certeza, Com isso aí. certeza. E Parimoski, então conta para nós quem você é, de onde você veio. Conta um pouquinho para nós da sua história. Bom, eu sou filho de uma família italiana, né, de descendentes italianos, uma família muito amorosa que me criou muito amor e carinho, mas ao mesmo tempo com muito rigor. Somos uma família católica, né, a minha mãe, a minha avó, o meu pai, o meu avô, enfim, tenho muito boas lembranças. Meus avós não estão mais entre nós, mas os meus pais, graças a Deus, ainda são vivos, né, o seu Pedrinho e Dona Dalina, né. Sou casado com a Kátia, tenho 2 filhas, a Thaís e a Pietra, né? E sou jundiaense raiz, nascido em Jundiaí. Na verdade, os meus pais vieram para cá quando eles eram jovens ainda, né? Os meus pais, meu pai, minha mãe, enfim, trabalhavam na lavoura de café com os meus avós, né? E meu pai é da região de Catanduva, minha mãe é da região de Itápolis. Naquele tempo, a expectativa para você ter uma melhoria de vida quando você morava no sítio era muito pequena, né? E naquele tempo eles decidiram vir para Jundiaí, que era uma cidade grande, né? Hoje ela é uma grande cidade, mas naquela época era uma cidade grande aos olhos deles. E vieram para cá para tentar a sorte grande, como muita gente veio, né? Uma terra muito próspera, próxima aqui da capital. E interessante que vieram para cá para criar os filhos, né, como eles diziam. Sim. E eu sou fruto e filho dessa família que chegou aqui, que é uma família sem muito estudo, muito humilde. Meu pai colhia café junto com meu avô no sítio. Tinha uma carteira de habilitação como um caminhoneiro que puxava o café depois de colhido. E quando chegou aqui virou motorista de ônibus. Tá? Então essa é a minha história. Nasci no São Vicente, eu e minha irmã, né? Minha irmã é um pouquinho mais velha, e somos aqui muito felizes em Jundiaí, é a terra que eu amo, é a terra que me deu tudo aquilo que eu tenho e me dá muita alegria, e hoje ainda mais o fato de eu estar sendo aqui, saindo à disputa para a Prefeitura de Jundiaí, isso me deixa muito feliz, porque essa cidade aqui é uma cidade maravilhosa e ela é algo que muito diferente. Quando eu falo de Jundiaí, isso me emociona muito, porque é a cidade que me deu tudo que eu tenho, a cidade onde tenho os meus filhos, onde tudo que eu consegui na minha carreira profissional, trabalho desde os 13 anos, sou filho da escola pública, enfim, estudei no Conde do Parnaíba, estudei no Gandra, né, me formei em desenho técnico mecânico,
Eu lembro que a minha mãe sempre falava, meu filho, nós não temos dinheiro, né? Nós temos uma vida difícil, mas uma coisa nós vamos fazer, nós vamos dar educação para você e para sua irmã. E a educação é que vai conseguir fazer com que você tenha muito mais expectativa, né? Muito mais perspectiva do que o que a gente teve, que a gente não tinha, na verdade, né? Porque, de novo, sem estudo e morando no sítio, era muito difícil você vislumbrar algo muito melhor do que aquilo que eles já tinham, né? Mas, graças a Deus, tudo isso aconteceu nas minhas vidas, então eu sou muito grato ao meu pai e à minha mãe por ter dado o mais valioso presente que eu ganhei na minha vida, que foi a educação, o respeito e aprender a respeitar as pessoas, amar o próximo e trabalhar para servir as pessoas. Minha mãe foi, e aí eu vou parar, tá? Que eu já falei muito. Minha mãe foi voluntária de uma creche chamada Mãe Meimei durante mais de 10 anos. E aquilo, quando eu era criança, eu via, né, o amor que ela tinha em cuidar de crianças que eram crianças muito pobres, né? E como a gente era uma família muito pobre, eu via ela se dedicando todos os dias da semana na cozinha dessa creche para poder alimentar essas crianças. E isso me despertou muito essa vocação de servir. Né? Então, hoje eu sou um servidor, quero servir a minha população e isso me deixa muito feliz. Aproveitando, foi muito propício você falar sobre isso que te motivou. E eu queria perguntar isso. O início da sua vida pública, como que foi? Quando que foi esse despertar de realmente eu quero servir a comunidade de Jundiaí? Eu trabalho desde os 13 anos, né? Comecei como office boy de uma empresa e o dono desse grupo de empresas que eu trabalhava, ele era o secretário de planejamento da prefeitura, do então prefeito André Benassi. E ele me dizia, Zantônio, ele me chamava de Zantônio, né? Sérgio Del Porto Santos, uma grande figura, uma pessoa muito ilustre aqui de Jundiaí. Ele me dizia, você é um menino que vai ter muito futuro, mas aqui nas nossas empresas você não vai conseguir avançar muito, porque é uma empresa pequena e tal, etc. E você é muito inteligente, você é muito dedicado, muito esforçado, né? E um belo dia, né, em 1995, ele me apresentou o prefeito André Benassi, né? E o prefeito André Benassi, ali eu já tinha prosperado, eu já tinha evoluído na minha carreira, já tinha virado gerente financeiro da empresa. E ele me apresentou o Dr. André Benassi, e o Benassi me convidou para ser o secretário de finanças dele, porque ele tinha dispensado o secretário que então servia lá a prefeitura, e ele me chamou para fazer parte do time dele, né, avalizado pelo Sérgio, que disse que eu era um jovem, que tinha um futuro brilhante. Eu disse para ele, olha, eu não sou especialista em administração pública, eu não participo, nunca participei da vida política da cidade, só acompanhava em razão do meu chefe. Eu ouvia as coisas que ele me falava, mas eu não tenho essa experiência. Ele falou, não, você é filho do Pedrinho, né? O seu Pedrinho é motorista aqui na prefeitura, eu conheço ele, e filho de fruto de árvore boa, o fruto nunca cai longe do pé, com certeza é filho de gente boa, vai ser bom também. Olha como as pessoas avaliam. Hoje já não mais, acho que isso talvez não tenha esse valor. Continuar né? assim, né? Pois é. E isso me chamou a atenção, né? Que ele conhecia o meu pai, enfim. E foi uma surpresa para o meu pai também, porque ele não sabia que o Dr. André tinha me convidado. Quando eu contei para ele, ele ficou muito feliz. E eu acabei aceitando o desafio. Aí começou minha carreira no setor público. Estou há 29 anos no setor público, trabalhando incansavelmente, né? Eu sou workaholic, trabalho muito mesmo, desde 1995 até hoje. O meu ritmo só cresceu, só aumentou. As responsabilidades, você leu aí o meu currículo, já tenho uma experiência muito vasta, né? Já trabalhei em Brasília, já trabalhei no governo do estado de São Paulo. Dos meus 29 anos, eu já cumpri 20 anos aqui como secretário de Finanças, nos últimos 7 anos e meio como secretário de Governo e Finanças do Luiz Fernando Machado, do prefeito Luiz Fernando. Mais 9 anos aí, 4 anos em Brasília, com o Dr. André Benassi, que foi eleito deputado à época, me convidou para trabalhar lá, e fiquei 4 anos lá com ele. E depois 4 anos agora, de 2013 a 2016, no governo do estado de São Paulo, né, onde fui subsecretário de Planejamento e Gestão e depois fiquei como secretário adjunto de Planejamento do estado de São Paulo. E aí, em 2016, o Luiz Fernando ganhou a eleição, me chamou para fazer o plano de governo dele e me convidou para ser o seu secretário de Governo e Finanças, me deu a coordenação do governo e desde então a gente tem feito aqui a gestão da cidade de Jundiaí e uma gestão que, modéstia à parte, é uma gestão muito positiva, que impactou muito positivamente na vida dos nossos munícipes, das pessoas aqui da cidade, né? Porque quem lida com
A administração pública tem que estar preparada não só para servir as pessoas, mas para fazer o bem comum, para poder tornar a política pública, né, ou chamar um benefício de todos, né, que tem a garantia de acesso ao serviço público, e que as pessoas possam ser impactadas positivamente pelas políticas que a gente pratica aqui, e isso naturalmente mudar a vida das pessoas, principalmente começar pelas nossas crianças, que foi a escolha que o prefeito fez para a gente poder investir no nosso capital humano principal, que são as nossas crianças. Sim. Parimoski, deixa eu te perguntar uma curiosidade aqui. A gente viu no seu currículo, você até comentou que foi para Brasília. Como que foi essa experiência, né? Porque você estava aqui em Jundiaí, aí, vamos dizer assim, do nada fui para Brasília. Como que foi essa mudança na sua vida? Como que você lidou com isso? Veja, quando você é mais jovem, os desafios eles te empolgam, né? Sim. Eles te dão, você olha para aquela escadaria que é sempre, né, íngreme, mas fala, eu vou subir mais um degrau. Eu tinha sido secretário de Finanças do Dr. André em 2 anos, né? Que terminou o mandato dele, depois o Miguel ganhou a eleição. Eu gerenciei alguns programas para o Miguel, um programa muito legal, que era o Jundiaí Cidades Saudáveis, Sim. que era um programa de relacionamento com o Canadá. O Canadá é um país muito desenvolvido, né, do ponto de vista da qualidade de vida, de desenvolvimento econômico, social, enfim. E eu aprendi muito naquele momento a entender quais eram os conceitos principais de cidades, naquela época, cidades saudáveis, né? Poucas cidades, acho que Fortaleza e Jundiaí participavam dessa discussão naquele momento, se não me falha a memória. Nossa, e nós fomos convidados, né, pela Universidade de Toronto, que gerenciava o programa, para fazer parte de uma troca de experiências. Eu fiquei 30 dias lá entendendo como que funcionava, né, entre aspas, prefeitura de algumas cidades lá do Canadá. E depois, né, a gente trouxe essa experiência para cá. Mas depois teve a eleição, o doutor André Benassi tinha sido prefeito, tinha me convidado para trabalhar com ele, ele me fez o convite, falou, ganhei a eleição para deputado, quero um chefe de gabinete com experiência e que possa me ajudar em Brasília, mas que também conheça o território para a gente poder fazer a interação entre o território que eu represento e o Poder Legislativo federal, né? Eu falei, poxa vida, né? Trabalhar em Brasília é realmente algo... E topei, né? E aí realmente conheci o que é a Brasília, né? Brasília, inclusive, Brasília não olha o Brasil a partir da vida como ela é, como eu falo. Né? É uma experiência, hoje mais ainda, naquela época um pouco menos, mas já tinha esse sentimento, porque o Congresso, a representação dele, são 513 deputados, 81 senadores, né? Tem 3 senadores por estado, e a representação dos estados brasileiros na Câmara vão no mínimo de 8, no máximo de 70. São Paulo tinha 70 deputados, pelo tamanho da população, tamanho do eleitorado. E o Acre tinha 8, por exemplo. Mas o Acre tinha mais peso do ponto de vista da representatividade política no Congresso Nacional do que São Paulo. Então, tudo que se pensava naquele momento, por exemplo, reforma tributária, passei por 4 reformas tributárias que não aconteceram. Foram tentativas de reforma. A discussão era robildiana, que a gente chamava. Vamos tirar do estado rico para a gente distribuir nos estados pobres, né? E isso nunca foi muito inteligente, por isso que não passava, inclusive. Então, São Paulo tinha uma representação, mas ele não conseguia se impor, né? E realmente a gente tinha a bancada do Nordeste com muita força política, comandava o Congresso, as principais comissões, enfim, temáticas que tinha. O que eu tirei daquela... Primeiro, conheci o governo federal, que era importantíssimo para você entender a dinâmica federativa. O Brasil é uma república federativa, onde você tem a União, que é o governo federal, 27 estados e 5.570 unidades subnacionais, que são os municípios. Então, é uma complexidade danada para você entender o Brasil. Muitos regionalismos, né? A criança que mora no Nordeste come rapadura na merenda, mas o menino lá no Sul não come rapadura, mas ele toma chimarrão. Então, não adianta você querer comprar as mesmas coisas na merenda para as crianças, porque você não vai conseguir atender às necessidades nutricionais deles. Então, essa visão é que me fez enriquecer do ponto de vista do conhecimento do que é administração pública. Eu tinha acabado de fazer uma pós-graduação em gestão de cidades, né? Eu terminei a minha pós-graduação em uma administração pública voltada para a gestão da cidade e acabei dando aula na FAP, né, durante 98 e 99, por 2 anos. Depois
quando comecei a Brasília não dava mais tempo, mas isso me mostrou realmente que o Brasil não é visto a partir de Brasília como a vida precisa ser resolvida, né? A gente tem muitas coisas que eu acho que poderiam ser muito melhor resolvidas em Brasília e que impactariam mais positivamente na vida das pessoas. A começar pelos tributos, né? Para vocês terem uma noção, de cada R$ 100 de tributos que hoje todo brasileiro paga, R$ 60 fica no governo central, no governo federal, 25 no estadual e só 15 no municipal. Mas o político mais próximo de você é o prefeito. Sim. E ele é que te atende nas suas Sim, necessidades mais justamente. primordiais, como o hospital, o pronto atendimento, a unidade básica de saúde, a mobilidade urbana, a segurança. Apesar de não ser competência dele, o município tem guarda municipal, aqui a gente tem realmente uma ênfase muito grande, a educação de qualidade, o esporte, o lazer, cultura, a zeladoria, ou seja, uma lista gigantesca. Sim. E você fica com a menor parte dos 15%. recursos que são arrecadados. E isso é muito injusto, e isso provoca uma distorção muito grande na atuação. E mesmo assim, você vê que Jundiaí hoje é a segunda melhor cidade do Brasil em qualidade de vida, porque nós aqui imprimimos uma prefeitura moderna, com eficiência na sua atuação, com eliminação de desperdício, aplicação correta do dinheiro público, com o gerenciamento de cada um dos projetos que são entregues, e eu fiz isso durante esses últimos 8 anos para o Luiz, 7 anos e meio, e com ênfase principalmente nas políticas que dão consistência para o desenvolvimento humano, a começar pela política da infância, né, principalmente do 0 até os 8 anos, a começar pela educação de qualidade, um sistema de saúde eficiente para atender a todos, principalmente as pessoas que não têm outra alternativa, plano de saúde, por exemplo, e infraestrutura, né, e uma zeladoria suficiente para a gente poder ter uma cidade que ofereça oportunidade para as nossas pessoas. Emprego, renda, enfim. Essa é uma cidade que tem um dos melhores desenvolvimentos humanos do Brasil. Nós somos a 4ª cidade de São Paulo, hoje é a 11ª do Brasil, em IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que dá para você, inclusive, comparar com todas as cidades do mundo. O nosso IDH é muito parecido com o IDH de cidades europeias. Sim, sim. Isso nos dá muito orgulho, porque mostra que a cidade tem um caminho, hoje está no caminho certo, está no rumo certo, e tem políticas públicas que realmente preenchem esses requisitos de necessidade da população, principalmente a população que mais precisa do Estado. Muito Com bem. certeza. Fico pensando, se com 15% do que fica aqui a gente já está dessa forma, Você imagina entendeu? se ficasse mais, né? É verdade. Olha, faz todo sentido isso. E o senhor comentou que seus pais são católicos, né? E aí vamos entrar nesse tema, assim. Você passou por alguma situação que a fé foi assim, essencial para você resolver algum conflito, alguma coisa na sua vida política? Fabiano, eu vou dizer uma coisa para você. Às vezes eu ligo, minha mãe fala comigo, né? Minha mãe até hoje ela me trata como se eu fosse um pouco mais novo, né? Mas muito mais novo. É mãe, né? É mãe, é engraçado. Os filhos não crescem. Minha mãe tem um altar na casa dela, né? E toda vez que eu vejo uma Nossa Senhora, eu sou devoto Nossa Senhora, e eu estou vendo que tem um aqui do meu lado, né? Está me conduzindo. O senhor está no santuário. Santuário, diocesano, isso. E eu compro e levo para ela, né? E aí ela aumenta o altar. E eu brinco com ela, falo, mãe, dá um espaço para os outros pedirem também, mãe, porque senão só a senhora pede. A minha mãe é muito, mas muito, ela é muito fiel à Nossa Senhora, devota de Nossa Senhora, ela reza o tempo inteiro. Eu acho até, veja, eu lembro da minha avó. Minha avó é descendente italiano, né? Aquele jeitão que qualquer coisa estava parada, estava com o olho fechado, com as mãozinhas juntas, sentadinha no sofá. Ela não estava dormindo. A gente brincava, vó, você está dormindo? Ah, não. Ela estava rezando. Né? Então, eu acho que essas inspirações de criança, né? E família italiana, como sempre morava todo mundo junto, né? A gente morou com os meus avós até os 18, eu morei até os 18 anos de idade. Né? Então, não tinha outro caminho que não fosse esse, né? Ou seja, o caminho do respeito, do amor, de realmente sempre se socorrer de Deus, né? Porque a gente muitas vezes só lembra quando está apertado, apurado, né? Como diz. Mas todo dia de manhã a primeira coisa que eu faço é agradecer a Deus pela minha vida, me dar saúde, sabedoria, porque eu não trabalho para mim, eu trabalho para as pessoas, eu não tenho o direito de errar, cuidar do dinheiro público não é uma tarefa simples. Fazer o que a gente fez aqui em Jundiaí, né?
foi um desafio muito grande. Hoje é uma das principais cidades em gestão do país. Isso me enche de orgulho, porque eu faço parte dessa história. E é uma história que já é longa, mas nesses últimos 7 anos e meio teve muita ênfase, né, dado que nós conseguimos transformar a cidade a partir do que nós pegamos. E todos os dias tem que ter um agradecimento, né, na hora que a gente põe os pés no chão, e também, antes de dormir, mais um agradecimento para no dia seguinte voltar a levantar com a sabedoria renovada, e principalmente nós, que, como eu disse, que lidamos com a vida das pessoas, porque tudo que a gente faz impacta na vida das pessoas. Por isso que eu falo que quem trabalha no setor público tem que ser realmente muito bem preparado, porque qualquer erro você pode realmente criar um problema muito grande na sociedade. E a gente aprendeu a ser resilientes, a resolver problemas. Administrador bom é aquele que sabe trabalhar com a adversidade. E no governo Luiz nós tivemos 3 períodos aí muito, mas muito difíceis. E graças a Deus a gente superou todos eles. Com certeza. Parimoski, acredito que é essencial saber administrar, né, principalmente no serviço público. Mas você também acredita que a sua fé te ajudou e te auxiliou na sua vida pública de formas que realmente foram assim essenciais, além da parte técnica, mas no momento que você disse assim, pela fé que eu tô aqui na vida pública? Olha, eu acho que sim. Quando a gente é temente a Deus, né? Aham. Quando Deus está presente em todas as suas ações, você não fica se perguntando, né? Sim. Será? Por que Deus me... Sabe aquela pergunta? Por que Deus não me ajudou nesse momento? Por que eu não consegui superar aquele obstáculo? Poxa, pedi tanto a Deus, né? Aham. E assim, eu acho que Ele te ensina, às vezes, pela forma... Por isso que eu falo muito hoje, as nossas crianças, elas perderam um pouco, né? As famílias, na verdade, perderam um pouco a capacidade de estabelecer limites. E estabelecer limites não é você realmente dizer para o seu filho não. É você, na verdade, dar uma condição essencial para que ele entenda que, em algumas vezes, né, o não também é importante. Sim. E a gente aprende muito mais quando a gente erra do que quando a gente faz certo. Então, a gente sempre pede, olha, me guia. Eu sou um instrumento, eu sou um instrumento. E me guia, me coloca no lugar certo, que eu faça a coisa certa. Então, vou chamar essa permanência de fé que me move, eu diria para você que sim, né? Se eu tivesse que responder sim ou não, sim, sempre. Né? E eu me encontrei no serviço público. Tanto que eu estou há 29 anos, né? E hoje, se você for para Brasília, você vai encontrar gente que conhece Jundiaí, conhece Parimoski. Você vai encontrar no governo do estado muita gente que me conhece, sabe o trabalho que a gente fez quando passou por lá e o trabalho que a gente está fazendo aqui. Esses dias nós tivemos com o governador Tarcísio, né? Ele sempre brinca, né? Que Jundiaí realmente é uma das melhores referências de cidade que ele viu. Ele andou por todo o Brasil e agora governando São Paulo, enfim. Então, isso nos enche de orgulho. Agora, o que mais nos enche de orgulho é quando a gente vê, sabe? Quando você entrega a chave de uma casa própria para a mãe, principalmente, né, para a mulher que é a mãezinha mais pobre, que não tem onde morar. Quando você vai no mundo das crianças, você vê o filho do pobre, o filho do rico, todos juntos, sem diferença de renda, sem diferenças de credo, de cor, de nada, entendeu? Ou seja, as pessoas ali, as crianças brincando, né, juntos. E quando você vai num parque, que você vê que está todo mundo usando, quando você entra num equipamento, numa escola nossa, eu gosto muito de visitar as escolas, porque para mim é um templo sagrado. Como eu sou filho da escola pública e eu valorizo muito o ensino público, eu gosto muito da ideia da gente realmente fortalecer a educação, e eu gosto muito de visitar as escolas, porque ali a gente vivencia as melhores experiências, principalmente nessa fase. É interessante, a gente estudou muito neurociência para investir na política da infância. E a neurociência mostra que desde a gestação até os 8 anos de idade, quando a criança nasce, se você cuidar no período gestacional da mulher, que ela faça todos os cuidados essenciais, os 7 consultas de pré-natal no mínimo, que ela faça todas as aplicações das vitaminas necessárias para que a criança tenha saudabilidade, para que ela nasça de maneira mais natural, ou seja, porque hoje tem muita cesariana, e por aí vai. Você controla o primeiro aspecto, que é o da saúde. Você se antecipa a eventuais problemas que você poderia ter se você não o fizesse. Sim. E aí, depois que a criança nasce, aí começa o ciclo da educação, que de 0 a 3 já é a creche, e a creche hoje ela já é o primeiro estímulo da criança para que ela comece a se desenvolver.
as crianças se desenvolvem cada vez mais cedo. Você pode ver, outro dia saiu uma matéria mostrando que hoje em dia 97% das nossas crianças estão sendo alfabetizadas no tempo certo. Isso é maravilhoso. Considerando padrões de Brasil, é maravilhoso, maravilhoso. E aí você começa o ensino infantil, aí vai para o ensino fundamental, ou seja, são essa linha do tempo que te faz acreditar que os estímulos nesse primeiro período da infância, que você desenvolve através das atividades motoras, sensoriais, cognitivas e afetivas das nossas crianças, é o período que ele está se formando, que o cérebro da criança está se formando. E ele vai ter uma capacidade muito maior de desenvolver todas essas habilidades e de fazer essas sinapses cerebrais quando ele tiver o amor da família, quando ele estiver próximo da natureza. Tem estudos que comprovam que quanto mais próximo você fica da natureza, e hoje as crianças estão muito retidas nas telas, e isso faz muito mal. Inclusive já tem artigos científicos mostrando que começa a associar aos distúrbios de TEA, aos distúrbios de TDAH, aos distúrbios de TOD, ou seja, que são distúrbios muito complexos que as nossas crianças cada vez mais estão aparecendo com eles, e, ao mesmo tempo, as crianças se distanciando da natureza, distanciando da atividade física. E nós temos que cuidar nesse período, porque esse período vai formar 80% da capacidade desse ser humano que vai se formar ao longo dos próximos anos. Olha como é interessante. Muito interessante. Por isso que esse investimento na política da infância, o cuidado com a saúde e com a educação, principalmente com a assistência para aquelas famílias mais vulneráveis, pessoas mais pobres, que precisam de um suporte maior, é essencial para a gente poder investir no que a gente chama do capital humano, que vai ser o nosso capital intelectual do futuro. Olha só, genial isso, porque você cuida da criança prevendo já o futuro. Né? E o futuro é desafiador, porque É. ninguém sabe o que vem pela frente. Sim, exatamente. Agora, se você não investir no presente, você chega lá no futuro, você não vai ter esse capital humano. E nós vamos ter um capital isso aí. humano extremamente preparado, competitivo para as profissões do futuro, para os desafios do futuro, para esse meio ambiente que hoje tem interferências, inclusive, nas doenças, como o câncer, por exemplo. Está comprovado que o ambiente poluído, o ambiente, inclusive, ruim, com esgoto. Nós somos uma cidade que temos 100% de água e esgoto. O Brasil ainda tem 50% só de esgoto e 85% de água. Tem 4 milhões de casas que não tem banheiro dentro de casa no Brasil ainda. Então, Jundiaí é uma realidade diferente. Mas nós estamos cuidando já de dar o próximo passo, olhando para o horizonte mais longevo. Com certeza. Muito, muito interessante. Demais. Viu? Esse tratamento já desde a gestação, né? Sim. Cara, muito interessante, né? E você sabe, Fabiano, te falar uma coisa importante, vocês que são jovens, a gente desenvolveu aqui uma coisa inédita. 11 cidades brasileiras só têm, e nós fomos a primeira a implantar, um sistema de alertas, que é um sistema de prontuário eletrônico. A educação tem um prontuário eletrônico dela, onde ela acompanha a vida escolar da criança. Né, que a família pode acompanhar, assim como também a gestão da educação acompanha. A saúde tem um prontuário eletrônico de todo mundo que utiliza o serviço público e a assistência social tem um prontuário eletrônico das pessoas que são assistidas em razão da vulnerabilidade social, pessoas mais pobres, com dificuldades de sustentar sozinho, enfim. Então, tem um programa que tem a rede de proteção social. Esses 3 prontuários estão integrados hoje num sistema e os gestores dos nossos equipamentos, das escolas, das UBSs e dos CRAS, que são os equipamentos de assistência social, que ficam nos bairros, eles têm alertas. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Nós definimos 14 alertas. A mãe que mora no São Camilo, por exemplo, ela começou uma gestação e ela tem que fazer os 7 consultas de pré-natal para que ela possa ter o desenvolvimento adequado da criança durante a gravidez. Se ela falta na segunda consulta, o sistema de alerta já avisa o gestor da UBS que nós temos que ir lá, a dona Maria faltou na segunda consulta de pré-natal, nós precisamos fazer a busca ativa. O que é a busca ativa? Um profissional da UBS vai ligar para ela e vai convidá-la para vir fazer a consulta, para que ela não perca a oportunidade de acompanhar a sua criança e para que não tenha nenhum tipo de problema ou de intercorrência e que ela tenha, de novo, a saudabilidade na hora que ela nascer. Com as vacinas, com todos os... Veja, você tem uma série de cuidados, por exemplo, você tem que tomar, por exemplo, as mulheres que têm partos de risco, que a gente chama. Essas mulheres, elas têm que ter alguns cuidados que são maiores, por exemplo, mulheres que usam drogas, por exemplo. Sim. O parto dela pode ser um parto de risco e levar a criança a risco. Então, elas têm uma assistência ainda maior. Então, os alertas vão nessa direção, de assistir essas mães e quando elas não aparecem na UBS, você vai ao encontro dela para trazê-la de volta
para o seu acompanhamento regular. Isso faz uma diferença porque você se antecipa àquilo que no futuro pode ser um problema. Não tenha dúvida. Com certeza. Criança fora da creche, por exemplo, que é o outro alerta que tem. Criança fora da escola, por exemplo, é o outro alerta que tem. Então, a criança não foi à escola. Opa, acende lá o alerta na educação, vamos buscar os pais. O que está acontecendo? Porque a criança não está matriculada. Sim. Enfim, então, nós temos um sistema bastante inteligente agora de se antecipar e nós queremos levar ele agora para a saúde, para cuidar, por exemplo, daquilo que chamam linha de cuidado, diabético. Tomou insulina? Não tomou? Está controlando? Ou seja, para que você não tenha problemas agravados, a partir, inclusive, daquilo que é a sua patologia, com o sistema de alerta. Nossa, muito interessante. Não, isso. demais. É realmente prever e resolver o problema do futuro. É se antecipar. A gente fala de gestão e não tem a dimensão do quanto é assim, fino o trato, né? Fino. Demais. Esses alertas aí, para mim, foi uma coisa surpreendente. Tem 11 cidades, né? O Jundiaí foi a primeira. Pois Nós é. desenvolvemos isso em parceria com a Fundação Bernard Van Leer, que é uma fundação internacional que aposta muito na política da primeira infância, e ela tem Jundiaí como a principal referência hoje no mundo todo, que tirou todas as políticas, os programas da política da infância do papel. E esse sistema de alerta é um dos mais estratégicos que tem na visão deles, porque ele se antecipa, como eu disse, ao problema e ele faz a gente trabalhar melhor e render mais todo, vou chamar o recurso que você tem disponível. Porque quanto mais você deixa para depois, o Brasil investe muito na medicina curativa. Hospitais. Sim. As pessoas vão ao hospital e lá ela toma um tratamento de choque para que ela saia de lá, entre aspas, curada. Sim. Quando, na verdade, a gente deveria investir muito mais na prevenção, nos cuidados, né, nas linhas de cuidados essenciais para você poder ter hábitos de vida saudável. Né? A Jundiaí tem 20 parques, por exemplo, espalhados por todos os bairros. Tem 20 centros esportivos com professores de educação física, com educadores, enfim. E todos eles têm programação para que você consiga desenvolver alguma atividade relacionada, inclusive, à sua capacidade. Porque a mulher é de um jeito, o homem é de outro, o idoso é de outro, as crianças, enfim. Então, quando a gente admite isso, a gente começa a pensar numa sociedade mais saudável. Quando a gente não admite, a sociedade hoje é sedentária, é obesa, né? Aqui você já tem 2 sinais de 2 das principais doenças, que é a pressão alta, que indica a existência de uma possibilidade de doença cardíaca, que é o que mais mata no Brasil ainda, que são as doenças coronarianas, né? O infarto principalmente, e que é, por exemplo, o diabetes. Triglicérides, por exemplo, é o primeiro indício de que você está fora do seu padrão de controle para você ter um cuidado com a sua saúde. Nós mudamos, por exemplo, toda a alimentação das nossas escolas. Nós temos 104 escolas. Desde o começo do governo Luiz Fernando, nós implantamos um programa de combate, de enfrentamento à obesidade infantil. Por quê? Porque nós queremos que as nossas crianças não entrem nessa linha perigosa, porque quando a criança, por exemplo, tem 40% acima do peso dela, na idade que ela está, isso é uma obesidade mórbida. Ela corre o risco, inclusive, de virar óbito. Então, nós temos que cuidar para que as nossas crianças não tenham os mesmos problemas que a gente tinha no passado. O que nós fizemos? Fizemos uma parceria com a Faculdade de Medicina de Jundiaí, fizemos uma parceria com a ESEF, que é a Faculdade de Educação Física, fizemos uma parceria com a Unidade de Esporte e Lazer, com o time da saúde, nas nossas unidades básicas, e fizemos um piloto na educação, e fizemos em 5 escolas, né, o programa, e aplicamos o programa na escola. Nós conseguimos reduzir em 30% o número de crianças que estavam obesas quando a gente começou a fazer. E isso funciona. Nós tiramos os alimentos ultraprocessados, nós mudamos a alimentação, nós introduzimos as punks, que são plantas não convencionais, né, plantas alimentícias não convencionais no cardápio, que são verduras que a gente não mais utilizava na alimentação, passamos a usar. Tiramos os embutidos, diminuímos o sódio, o açúcar e gordura. Então, a alimentação das nossas crianças hoje é extremamente saudável. E os pais podem acompanhar pelo aplicativo Jundiaí, pelo app Jundiaí, o cardápio de cada uma das 104 escolas todos os dias que o seu filho vai comer. Caramba. Aumento da fruta, aumento da verdura. Nós temos uma horta lá perto do aeroporto, que é uma coisa maravilhosa. E essa horta abastece, por exemplo, a nossa
rede municipal. Aliás, todas as nossas 104 escolas têm hortas, onde as crianças aprendem a cultivar as hortas e também alimentar o hábito saudável de vida. Olha Então, veja como uma coisa está linkada à outra. Com certeza. Um dos eixos da política da primeira infância para o desenvolvimento das crianças, por exemplo, é a nutrição adequada delas. Sim. A nutrição tem a ver com saudabilidade, com a saúde dela. Os dois eixos estão conectados. Por isso que a gente investe nisso. E quanto antes começar, melhor, né? O censo de 2022 mostrou que 40% das nossas crianças são obesas. Hoje. Nossa. 40% muita, das né? nossas crianças são muita, obesas. É muito. Muito alimento ultraprocessado, principalmente. Nossa, demais também. Mas você pega as crianças E hoje, o né? E não faz exercício, não faz nada. Só fica Exatamente. na A criança tela, só ali no... come e fica no celular Pois hoje. Foi um dos 2 pontos que De novo, esse é o paciente, É. o seu paciente, e pode preparar, porque esse é o paciente do futuro. Ou seja, o seu problema do futuro, né? Porque ele vai ser... Veja, isso tudo custa mais caro. Com Tá? certeza. Porque, de novo, para você fazer a medicina curativa, ela é muito mais cara. Para você ter ideia, a gente gasta cerca de 60% dos recursos da saúde, estou falando de mais de R$1 bilhão todos os anos, com medicina curativa, com os nossos 2 hospitais, Sim. que é o São Vicente e o HU. E a gente gasta 25% na atenção básica, que são as unidades básicas onde as famílias e as pessoas fazem as consultas de rotina. Sim. Então, nós precisamos, e eu estou dizendo, não é Jundiaí. O Sim. Brasil tem essa lógica. Na verdade, nós precisamos mudar essa pirâmide. Nós precisamos passar a investir mais na predição, inclusive, de saúde. Para você ter ideia, o que eu estava te falando ali em termos de indicadores, esses indicadores que a gente usa do sistema de alertas, a nossa intenção, inclusive, aliás, a gente já está fazendo um teste com uma empresa que desenvolveu um aplicativo, onde, por exemplo, um paciente diabético ele tem o controle da glicemia dele num aplicativo, porque ele tem um equipamento que ele instala no braço dele, ele não precisa ficar furando o dedo toda hora para medir o nível de glicemia, e esse equipamento faz uma telemetria de 12 dos principais sinais que ele tem. E isso dá a condição, por exemplo, quando ele sai da curva normal que ele tem, o diabetes, por exemplo, né, porque tem diabetes tipo 1, tipo 2, ele já vai ser alertado para procurar o profissional de saúde. Quando ele furar, por exemplo, com a sua atividade física, o sistema vai lembrá-lo de que ele não está cumprindo o seu roteiro para você melhorar. O São Vicente amputa muito pé diabético toda semana. Meu Deus. O diabetes ele gera cegueira, ele gera o problema do pé diabético, que ele necrosa, e aí você tem que amputar. E é uma cirurgia de grande porte e de alta complexidade. Então, a gente ocupa muitas vezes leito hospitalar para ficar amputando o pé, e a gente poderia prevenir tudo isso. Então, sucessivamente também custa caro. Claro. Então, deve custar muito mais caro que prevenir Sem a dúvida. diabetes. É uma caça ao paciente, né? É isso. Literalmente. Mas muito bom, muito bom. Demais, faz muito sentido é um sistema maravilhoso. Eu não tinha esse conhecimento. Quando você fala isso... Não, mas é Jundiaí. Você não vai encontrar essa discussão no Brasil. Você vai ser... Não vou dizer que você não vai encontrar, não posso ser injusto. Eu acho que deve ter aí umas 10 ou 20 prefeituras de porte com algum nível de inteligência, até porque a gente tem compartilhado muito as experiências daqui com essa rede brasileira de Cidade das Crianças, por exemplo. Quando eles vêm visitar, a gente mostra tudo isso para eles. Sim. E eles ficam oriçados, né? Pô, se vocês conseguiram, nós também vamos conseguir. Claro, claro. Mas é uma inovação, porque a maior parte das vezes não tem nem sistema de saúde, né? Se você for olhar, tem município que não tem nem hospital, ele não tem... Se você vai olhar aqui no entorno, os prefeitos muitas vezes investem em ambulancioterapia, né? Vai mandar o paciente para o São Vicente, né? É verdade. Então, a gente precisa começar realmente a investir muito na mudança dos hábitos de saúde das pessoas. Olha, essa semana estava lendo um artigo e começa a ficar muito evidente que a qualidade do ambiente urbano interfere na qualidade de vida e interfere nas doenças relacionadas à saúde mental. Depois da pandemia, as doenças de saúde mental, o sofrimento emocional é algo muito latente na sociedade. E tem estudos que mostram que cada vez mais as pessoas estão caminhando para depressão, que é a doença mais incapacitante para o trabalho. A OMS, inclusive, ela tem um alerta lá que é tenebroso. 30% das pessoas até 2030 terão depressão. E isso na verdade, inviabiliza
eu diria o mundo, É. né? Se a gente chegar nesse patamar. Então, nós temos que pensar para cuidar disso. E a régua das doenças de saúde mental, elas estão baixando para os jovens, para os Sim. adolescentes e chegando nas Crianças. crianças, que não eram alvo dessas doenças até então. E aí tem estudos que mostram que 10 minutos todos os dias em contato com a natureza faz com que você alivie esse estresse, que você diminua essa pressão e que você consiga melhorar a qualidade de vida que você tem. Como as nossas crianças. Não sei se vocês viram, na pandemia nós inventamos aqui em Jundiaí o tal do desemparedamento. Nós não paramos as atividades escolares. Nós fizemos o mundo das crianças, Sim. nós levamos a criançada lá para poder transformar na sala de aula, nós levamos nos centros esportivos, Sim. e o desemparedamento virou um tema mundial, para vocês terem ideia. E foi aqui em Jundiaí que ele nasceu a ideia do desemparedamento, aproximar a criança da natureza, e hoje ele tem um papel muito estratégico, principalmente nesse enfrentamento dessas doenças todas, inclusive desses distúrbios. Nós estamos falando de doenças, como a depressão, e nós estamos falando dos distúrbios que eu falei antes, por exemplo, que é o TEA. Em 2017, quando nós chegamos, nós tínhamos 130, 140 crianças com TEA, numa rede de quase 40 mil alunos no município, que a gente cuida. Hoje, 2024, nós temos 1.100 crianças laudadas com TEA, transtorno de espectro autismo. Sim. Ou seja, cresceu muito. Fora aqueles que ainda não foram laudados, porque é um laudo complexo, ele é multifatorial para identificar quais são os fatores que realmente levam o médico a concluir que a criança tem o distúrbio. Enfim, desafios são imensos. E nós precisamos investir, de novo, muito nos espaços públicos para que ele tenha mais natureza. Jundiaí tem uma vantagem muito grande, tem 1/3 do território, é a Serra do Japi. Sim. E poucos jundiaenses conhecem a Serra do Japi. E nós precisamos, inclusive, promover o turismo ecológico, o turismo, inclusive, inteligente, o turismo que preserva os nossos espaços. Nós temos 1/3 do nosso território, de 432 quilômetros, que são áreas de preservação de manancial, por onde passam os nossos rios que abastecem a nossa cidade. Sim. Então, Jundiaí é uma cidade que já tem uma vantagem competitiva sobre as outras. E é uma cidade que tem programas, né? Muitos parques, muitas praças, muita área verde. Nós implantamos um programa chamado Praça Família e Espaço PET, onde a gente fez 15 projetos e implantamos 10. E isso faz com a gente implanta, inclusive, próximo de onde tem muitos prédios, onde tem uma concentração muito grande de pessoas que moram em apartamentos, para que eles possam usar esse espaço, a família, os animais, enfim. E a gente conseguir, principalmente, levar as crianças para que ela tenha contato com a natureza, pelo menos esses 10 minutos todos os dias. Você sabe que você falou uma coisa que ficou muito latente aqui em mim. A gente fala assim, a Jundiaí é a cidade das crianças, né? Aí vem na mente, mas é a cidade das crianças porque tem parque, né? Ele falou tudo e vai muito além disso. E Não, assim, uma demais. coisa que vai ligando a outra de uma forma que faz muito sentido. Muito sentido. Eu gostei muito disso, porque assim, eu mesmo não sabia, não fazia Não, eu ideia. não Vocês já foram ideia, no mundo não. das crianças? Já adoro ir lá com meus Vocês viram sobrinhos. que os brinquedos são todos não estruturados? Aham. Não são escorregadores, balanços, que Sim. normalmente são os brinquedos comuns que as crianças vão ao parque para ver isso. Lá você tem os tocos, um toco maior que o outro, Pneu. você tem pneus, você tem cordas, você tem um escorregador fechado. Tudo isso tem a ver com o desenvolvimento dessas habilidades das crianças. Por isso que eu digo que lá é uma escola a céu aberto. Lá eles estão brincando, mas eles estão desenvolvendo suas habilidades motoras, sensoriais, cognitivas, direcionais, afetivas. Quando você desce naquele escorregador gigante, Sim. não sei se vocês perceberam, não tem escada para subir. Você Não, sobe por pelo uma pelo você tem que gramado, subir Pela Na corda. se cordinha. esforçando, e depois você tem que ter coragem de descer porque ele é fechado. Muitas crianças hoje têm claustrofobia, têm medo de entrar em elevador, têm medo de verdade entrar em mesmo. lugares, e você dá autonomia para as crianças. Onde você tem aquelas cordas todas, aquilo é um labirinto, Sim. onde a criança vai ter que sair de lá sozinha. Exatamente. Onde tem aqueles tocos, onde ela vai subindo e se equilibrando, onde ela sobe na árvore. Ralar o joelho hoje parece que é um... Meu Deus do céu. Hoje o mertiolate nem arde, né? Pois é. Essa é boa, hein? Na minha época, você arrancava a tampa, eu jogava em campo de terra, muito futebol, né? Sempre a Muito, molecada. E a primeira coisa que a gente jogava era a terra.
Joga a terra que sara, né? para parar Para de sangrar. o sangue. Chegava Você em não casa, sabe disso, Caí. a mãe ficava brava, ele é mais novo, né? A mãe ficava brava, aí tinha o mertiolate. Rapaz, como ardia aquele trem vermelho, que ficava 15 dias com mertiolate lá na sua pele. Era Mas álcool sarava. puro, era álcool puro, pelo amor de Deus, era álcool puro. Mas isso daí é coisa de infância, cara. É isso, por isso que ele tá falando de até da claustrofobia, medo de elevador e coisa e tal. É porque as pessoas são muito fechadas hoje, né? No verdade. mundo virtual. As crianças olham pro teto, né? Ela deita na cama, fica presa no quarto. Sim. Você vê, as crianças não têm televisão mais, elas não querem saber de televisão. É tudo verdade. no celular. É verdade É mesmo. verdade. E aí, só pro teto e outra. Você percebe as posições, inclusive? Sim. Todos eles já arcados. Ergonomia, com certeza. Ah, então, a ergonomia, inclusive, dos móveis. As nossas crianças, de novo, eles estão se condenando a ter um mundo muito mais legal para viver do que aquele que a gente tinha, mas, ao mesmo tempo, com muitas restrições que eles próprios vão ter em razão dos seus hábitos de vida. Sim. Olha que interessante. Por isso que eu acho que, sabe, desde pequeno você conseguir fazer esses processos serem naturais nas crianças é um ganho de qualidade que a gente vai implementar na vida delas. Demais. E você falou do mundo das crianças, que é uma escola a céu aberto, né? Mas a gente, quando vai lá, né? Eu vou muito com os meus sobrinhos, nossa, e eu fico doido da vida com eles lá. Porque eles dizem, tio, vem aqui, vamos fazer isso, tio, vamos aquilo, e aquilo, e aquilo. Isso daí incentiva até os pais, quem tá junto ali, né? Porque não tem como ficar parado. Ou você vai... Você tem ou que você vai. interagir, Exatamente. né? com Inclusive, tudo. esse é outro papel, de aproximar os pais dos filhos. Porque Sim. hoje, veja, a vida agitada, Muito. ela nos leva a quase uma separação. E os filhos precisam crescer sob a condução dos pais e com o amor dos pais. Sim. Não há outro caminho. Quando, aliás, se você pegar os casos de violência doméstica, que tem crescido, infelizmente, muito dentro das próprias famílias, normalmente os históricos estão ali já desenhados. O afastamento do pai, do filho, da mãe. A mãe é um pouco mais próxima, né? Porque a mãe tem, acho que da natureza dela, ela naturalmente Você pode ver que hoje boa parte das famílias brasileiras são chefiadas pelas mulheres, né? Sim. Então, a gente precisa reaproximar. Aliás, nós estamos fazendo. Eu estou fazendo um projeto no meu plano de governo, estou contando em primeira mão aqui para vocês, hein, meninos? O Luiz Fernando vai entregar agora uma outra etapa, a terceira etapa do Mundo das Crianças, que é o Espaço das Águas, agora em agosto. Né? A gente, essa semana, vai ter aqui o Francesco Tonucci, que é o articulador da Rede Mundial de Cidade das Crianças, porque hoje o Luiz Fernando é o presidente da Rede Brasileira de Cidade das Crianças, que Jundiaí se destaca em razão desse comando que a gente assumiu nessa política pública. Incrível. E ele está aqui para fazer de novo a promoção da política da infância no Brasil a partir de Jundiaí. O Luiz vai entregar um espaço novo das águas. Eu já estou desenhando a quarta etapa, tem a ver com o espaço de intergeracionalidade que eu quero montar lá no Mundo das Crianças, ou seja, onde a gente vai ter um espaço para os nossos idosos, Que legal. para que eles convivam com as nossas crianças. O avô, o neto com o avô, e para que a gente tenha... Eu outro dia estava conversando com um amigo que é japonês, da Sociedade Nipo-Brasileira. Eu gosto muito deles. Eles são muito organizados, eles são muito ordeiros. E eles têm uma coisa muito interessante que me chama a atenção. Os idosos são muito respeitados pelas crianças. Que incrível. Isso nós precisamos voltar a despertar nas nossas crianças. Precisa respeitar os nossos idosos. E eles também precisam... Olha, os idosos doentes, quando eles estão em contato com as crianças... Eu vou contar um negócio para vocês aqui. Eu tive uma experiência, e o Marcelo, que estaria me filmando no outro dia, ele estava do meu lado, ele viu. Nós entramos lá na Vila Esperança, na casa, eu não vou lembrar o nome dela agora. Uma mulher que estava... Ela tem lá os seus problemas, e ela estava com demência. E a gente entrou, ela estava acamada. E o Luiz Fernando, eu entrei junto com ele, junto com a Marcela, a filha dela nos levou lá para dentro, dizendo, olha, minha mãe está sofrendo muito, tadinha, ela precisa talvez ser hospitalizada, ela precisa de fralda, ela tem uma condição muito difícil, a cuidadora a gente não está conseguindo pagar a cuidadora, enfim. Bom, muito bem, ficamos ali e tal. Em algum momento o Luiz Fernando viu uma foto do lado do criado mudo dela, era a filha da filha dela, então a neta da senhora que estava na cama,
O Luiz Fernando botou a mão na cabeça dela, eu estava sentado do lado da cama. A hora que ele falou o nome da netinha, ela abriu o olho. Nossa. Ela abriu o olho. Isso faz a gente acreditar que tem muito mais do que a gente está fazendo aqui. E ela voltou depois para o estado original dela, que é um estado de demência, né? Ou seja, ela tem ali... Isso aqui faz a gente... Aí volto lá, viu, Kaique? Não tem como você não olhar isso e você falar assim, poxa... E óbvio, né? Aí entram os gestores, vamos ajudar a mulher. Vamos lá atrás da fralda, vamos atrás da cama, vamos atrás de tudo aquilo que ela precisa para que ela tenha minimamente as condições de saúde, né? Mas o que você quis dizer, eu acho que assim, aí o poder assim do cristão, É muito né? grande. Quando você coloca uma criança do lado do idoso, o idoso abandonado. Quantos idosos você vê abandonados? Você vai, outro dia eu fui lá visitar com a minha esposa o Lar Nossa Senhora das Graças. Sim. Você ouve as histórias que eles começam a contar, todas elas, uma boa parte está relacionada a lembranças que ele tem. Sim. Não das pessoas que vêm visitá-los, mas da lembrança que eles têm, e eles gostariam que eles estivessem lá, mas eles não estão. E eles não têm contato com as crianças. E a criança é uma luz, né? É uma alegria. Então esse espaço vai premiar a intergeracionalidade, vai premiar essa possibilidade do convívio do avô com o neto, do neto com o avô. Eu quero trabalhar muito isso, quero fortalecer muito esses vínculos. Olha só, que bonito, hein? Não, muito. Nossa, muito mesmo, muito mesmo. Padre Moski, o Catecismo da Igreja fala muito sobre o bem comum e a justiça social. Como que você busca promover esses valores na sua vida pública? Então, bem comum para mim, inclusive, é a melhor definição que eu faço da política, né? Porque o brasileiro tem um pouco de ojeriza da política, ele se afasta da política, inclusive, porque talvez até o noticiário seja realmente responsável por isso, né? Porque todos os dias você vai ver o noticiário, tem corrupção, desvio, não aconteceu, não chega no projeto que precisa chegar, ou seja, acho que as pessoas ficam desanimadas, né? Mas o brasileiro precisa entender que a escolha do seu representante tem a ver com quem vai estar do seu lado. Eu vivo dizendo isso, não é com o número que você vai digitar. Porque o voto é obrigatório no Brasil. Olha que interessante, acompanhe o raciocínio. O fato dele ser obrigatório, você torna o voto, na minha opinião, muitas vezes inconsistente do ponto de vista, porque vira uma obrigação quase que, olha, isso aqui é um dilema que eu vou lá, vou resolver rápido e vou embora. Quando, na verdade, ele devia se ocupar de pesquisar quem são os representantes e ver quem tem a melhor condição de oferecer aquilo que ele busca para a vida dele. E outra coisa, as pessoas estão muito individualistas. O senso de coletivismo, onde a gente fala de bem comum, a gente está falando de algo que serve para todos. Quando nós chegamos em 2017 em Jundiaí, nós tínhamos um dilema. A prefeitura estava quebrada, São Vicente ia fechar. Eu fui com o Luiz Fernando dia 2 de janeiro de 2017 para dentro do hospital. E aí eu falei para o Luiz Fernando, na volta eu falei, prefeito, salário atrasado, não tinham pago 13º, não tinha medicamento de quimioterapia, não tinha medicamentos de como é que chama? Anestésicos, no hospital de alta complexidade de urgência e emergência. E aí, contrato de mato, contrato de zeladoria, eu falei, prefeito, nós vamos ter que deixar a cidade um pouco mais desorganizada, porque, veja, na medida em que você corta o mato, pinta a guia, cuida de tudo bonitinho, você deixa a cidade organizada. Mas é o mesmo recurso. Falei, nós vamos ter que deixar a cidade, ela vai sofrer um pouco, nós vamos sofrer crítica, mas nós vamos voltar a salvar a vida. Não tem nenhuma dúvida que nós precisamos socorrer o hospital. Com certeza. E nós começamos a socorrer o hospital. Então, assim, o hospital serve a todos. O bairro, o investimento, a praça limpa, está lá dentro de um bairro. Que, inclusive, quando a comunidade quer, ela pode ir lá, inclusive, se juntar e limpar a praça. Hoje a gente vai à frente da casa das pessoas, antigamente as próprias mulheres, as pessoas varriam à frente da sua casa. É verdade. E todo mundo paga tributo hoje, porque na hora que você coloca alguém lá para fazer isso, custa. Sim. Então nós temos que raciocinar. É verdade. Então, veja, bem comum. Você tem que fazer algo que atinja a todos. Por isso que a saúde e a educação na cidade são as duas principais políticas públicas, porque ela alcança a todos. Ela é indistinta. Ela dá condição de equidade para as pessoas. É óbvio que você precisa ter um sistema de saúde, que eu estou falando de Jundiaí. Não, esses que oferecem por aí, que não dão condição para a pessoa ser assistida. E tem coisas que você vai fazer que são regionalizadas. O investimento no bairro, a melhoria numa região, na infraestrutura daquela localidade. Isso, para mim, é o bem comum. E tem muito a ver com a nossa capacidade, de novo, de enxergar
a redução das desigualdades sociais a partir da equidade. Quando eu coloco uma política, por exemplo, de educação, a política da infância, por exemplo, nós temos aqui uma tese e eu estou trabalhando muito nisso porque o Luiz Fernando me pediu para a gente comprovar que a partir de investimentos na política da infância, desde 0 até os 8 anos, a gente muda a realidade da família. Sim. E aí a gente deixa essa família com mais autonomia. E a gente torna essa família uma família com capacidade de prosperar na sua vida. Na medida em que você fica apoiando, você vai dando apoio a ela para que ela prospere. E aí você muda a realidade dela. Em contrapartida, se você não faz isso, lá na frente vai ser mais um beneficiário de um Bolsa Família da vida, que é importante para você socorrer aqueles mais desvalidos, mas que você precisa criar as portas de saída, que a gente chama. E aí a gente está fazendo o seguinte teste, nós estamos fazendo isso aqui no começo da história. Se a gente consegue mudar aqui, esse cara chega aqui com autonomia. Mais preparado? Mais preparado. É. Então, veja, bem comum é isso. É trazer a equidade para que todos que estão aqui, vivendo debaixo do mesmo teto, tenham condições. Porque quando a gente fala da oportunidade, assim, eu fui lá e abri algumas vagas de emprego. Alguns talvez tenham mais chance que outros. A minha obrigação é de equalizar as oportunidades a partir de dar condições para que todos acessem com as mesmas condições. Então, o bem comum para mim é isso, a justiça social ela está presente principalmente, né, nessas ferramentas que a gente tem de política pública para poder tirar essas diferenças. E nossa cidade é uma cidade de renda média mais alta que o país, nós somos a 18ª maior economia do Brasil, né? Nós somos a 7ª maior economia do estado de São Paulo, então a gente tem uma condição um pouco melhor que a média do nosso país, mas a gente tem aqui os nossos bolsões, onde tem os nossos, eu vou chamar os nossos bolsões de pobreza que a gente chama. E a pobreza é engraçado. Nós temos um mapa da pobreza aqui de Jundiaí. Nos últimos anos, até em razão da diminuição de renda das famílias depois da pandemia, nós temos, inclusive, a localização para a gente fazer as políticas focalizadas, que a gente chama. Então, é muito interessante isso. E, de novo, aí é que você tem que aplicar o bem comum. Se você não socorrer primeiro aqueles que mais precisam, você não vai estar conseguindo atingir esse objetivo de promover a justiça social, de você colocar as pessoas em condição de igualdade e de autonomia. Verdade mesmo. Todo sentido. Todo. E como que você vê hoje o papel da igreja diante da sociedade e como que a vida pública, o público, pode incentivar as instituições religiosas hoje, principalmente aqui na nossa cidade? Eu vejo muito positivo. Uma cidade que tem uma boa gestão pública, que tem um bom ambiente, que tem escolas de qualidade, que tem saúde de qualidade, que tem sistemas de esporte e lazer, que tem saneamento, que tem igrejas, que tem entidades do terceiro setor, ela é muito melhor. O que as igrejas fazem, o trabalho invisível que as igrejas fazem, evitam com que muita gente, muitas vezes, vá frequentar nossas portas lá, por exemplo, do CAPS. Tem muitas pessoas e famílias que vocês assistem que você consegue salvar aquele indivíduo que está muitas vezes perdido na sua caminhada aqui por essa nossa terra e que se você não tivesse feito isso, ele amanhã era nosso paciente, ou no CRAS, ou na unidade de saúde do CAPS, ou ele estava nas ruas perambulando, usando drogas, sustentando o vício, roubando as pessoas para sustentar o vício, que tem muitos. Sim. Então, eu vejo que as igrejas, assim, uma cidade que tem igrejas, e as nossas igrejas aqui, elas são muito importantes. Elas cumprem esse papel. Por isso que eu fico, sabe, a prefeitura faz coisas que as pessoas veem, porque a política pública ela é visível a todos. As igrejas, muitas vezes, só veem as pessoas que estão ali. É isso aí. Que estão lá frequentando, que fazem parte lá dos grupos, que ajudam as famílias, que ajudam as crianças nas catequeses, que ajudam os encontros lá de casais, que lá no catecumenato, no neocatecumenato, e por aí vai. Então, esses grupos de pessoas eles estão em contato o tempo todo com pessoas que têm problemas, dificuldades. E essas pessoas, quando ultrapassam a fronteira dos seus problemas, eles vão parar nas nossas portas. Então eu vejo que o papel, e aí é muito além da religião. Por isso que eu falo para você, eu sou cristão, todos nós aqui somos cristãos. Nós somos católicos, mas somos cristãos. E aí nós temos que ter um olhar muito mais abrangente, porque essa nossa visão
de que tem um papel que é invisível, que ele é importantíssimo, a gente precisa dar mais valor para ele. A gente precisa dar mais valor para ele. E eu sempre vivo falando, por exemplo, as nossas creches, por exemplo, a gente cuida das crianças, né? Nós temos lá 9.000 crianças sob os nossos cuidados. E aí, quando você presta atenção, você começa a notar que tem um distanciamento muito grande ali das famílias com relação, e de novo, eu não estou falando de religião. Sim. Eu acho que religião, cada Sim. um segue aquela que melhor, enfim, atende o seu modo de vida. Eu vou assim dizer. Eu estou falando de fé. E eu vejo realmente que as crianças elas estão muito afastadas. E aí você vai ver, é óbvio que a criança não vai se inserir, a criança não vai bater lá na porta da paróquia e falar assim, ó, eu quero fazer catecismo, quero fazer aqui a primeira comunhão. Eu sou da época do Frei Clemente. Você acha que sabe quem é, né? Lá da Igreja Santa Terezinha. Padre bravo, rapaz. Criançada pulava miudinho lá com ele. Época. Então, eu acho que falta um pouco isso, mas eu vejo que as igrejas precisam ter mais visibilidade. E, para isso, elas precisam ter um papel que atraiam mais as pessoas para dentro da igreja, para que a gente possa ter mais gente ajudando aqueles que têm menos condições. E esse circuito que a gente constrói, eu acho que ele é muito saudável para a nossa sociedade ser cada vez mais próspera, mais humana. Por isso que a gente investe muito, de novo, na ideia de cidade. Quando a gente fala do capital humano, a gente está falando do capital humano que vira o capital intelectual, cérebro. Cidade que tem bons cérebros atrai bons cérebros. Cidade que tem cérebros atrai bons negócios, atrai investimento produtivo, atrai riqueza. E assim como, vou chamar no plano espiritual, uma cidade que tem boas igrejas, que tem a fé, né, predominando entre os seus moradores, as pessoas que vivem aqui, a gente tem uma sociedade muito mais organizada, muito mais ordeira. É interessante. Vocês gostam de festa? Essas festas juninas? Nossa, A nossa é maravilhosa. Aqui, você falou em festa aqui Vocês no são santuário. festeiros, né? Nossa Fritar polenta, Senhora. fritar frango. Nossa. Vocês percebem que esses eventos todos, quando a gente faz a festa da uva, a gente abre para todas as comunidades, né? Sim. É impressionante como aquilo muda a realidade das famílias, como as pessoas voltam a se encontrar, É isso. quando as pessoas voltam a confraternizar, onde as pessoas voltam a valorizar a relação que elas têm com a sua fé, né? E é um resgate, eu acho, porque a gente está perdendo isso, né? Exatamente. Eu estava falando com o Silvio Andrei esses dias sobre isso, o padre Silvio Andrei. Sim. Eu estava dizendo para ele, né, que eu estava lendo um artigo que mostrava, né, como a Igreja Católica atua no âmbito da política e como a Igreja Evangélica, os evangélicos atuam no âmbito da política, né? Um estudo, na verdade, né, de um especialista que estava comparando como os dois se comportam, né? Um está deixando um pouco mais a política de lado e o outro está se inserindo cada vez mais na política, inclusive olhando pela perspectiva das bancadas. Sim. Né? Você não tem a bancada evangélica no Congresso? Você tem bancada católica lá? Muito Não pouco. tem, né? Não. Então são coisas que a gente precisa começar a prestar atenção, porque elas não têm essa denominação à toa. É verdade. É uma coisa interessante, não sei se você sabe disso, eu também não sabia. Os evangélicos, eles se reúnem nas igrejas deles para escolher quem vai ser o representante deles nas eleições. Eu acho isso super válido. Para poder concorrer. Porque aí você tem o posicionamento lá dentro também, né? Exatamente. Mas isso que a gente está fazendo aqui, né, Caio? Dando oportunidade para os políticos falarem aí e levantando o nosso catolicismo. A informação é a principal arma, né, que a gente tem. Com certeza. Sem dúvida. A informação é essencial. Você sabe que os portais de governo, 75% das pessoas procuram pelo serviço público, 75% buscam informação. Sim. Só 25% está em busca efetivamente do serviço. Isso é um sintoma de que realmente tem uma carência de informação muito grande. E você pode ver, o Dr. Google hoje, quando o cara vai no médico, o cara já chega lá, doutor, é o seguinte, eu estou sentindo tal coisa, já pesquisei. O senhor é o seguinte, por que o médico, inclusive, hoje pede 1000 exames? Porque ele tem até medo de botar a mão no cara. O cara já chega autodiagnosticado. Então as pessoas estão mudando o seu comportamento em razão desse novo modelo social, né? É verdade mesmo. Parimoski, Jesus sempre dizia que quem quer ser líder deve primeiro ser servo. Como que você associa isso à liderança política e puxando para isso que no nosso bate-papo de agora, todo cristão
pode ser político, deve se envolver com a política? Então, eu entendo esse envolver, que é o que eu falei há pouco para vocês. Eu acho que as pessoas não podem se distanciar da política, Sim. porque você vai acabar dando uma procuração em branco. O Luiz Fernando tem uma frase que ele diz o seguinte: quem não gosta de político vai ser governado por quem gosta. Quem gosta, é isso aí. E aí, assim, quando você tem a política como um adversário da sua vida, por exemplo, uma pessoa de renda maior, eu não uso serviço público, eu não uso São Vicente, eu não uso BS, eu não uso escola pública, então, para mim, tanto faz. Só que ele anda nas ruas, nas vias que você pavimenta, o sistema público de segurança é você quem faz, e ele também vai precisar, ele vai sofrer o melhor impacto ou o pior impacto, se você fizer ou se você não fizer. Então, assim, todo mundo é impactado pelo serviço público, todo mundo vai ser impactado pela política. Então, não há projeto de desenvolvimento no mundo que não tenha um político à frente. E o político que não está preparado para servir não é um bom político. Sim. Agora, o político só hoje, não basta com que ele tenha na sua essência essa capacidade de se sentir um servo, no sentido de servir a todas aquelas pessoas que estão dependendo dele. Mas eu digo no sentido de ele realmente entender o que aquela comunidade precisa. Se você não compreender isso, de novo, tem muita gente, tem muito político que olha para as árvores. Quando a gente administra uma cidade, por exemplo, que é um aglomerado de pessoas extremamente significativo, você tem que olhar para a floresta. E aí, se você não tem essa visão, se você não tem preparo, se você não tem experiência, se você não tem conhecimento, se você não tem sabedoria, se você já não passou por essas vivências, essas experiências, você acaba comprometendo as pessoas. Mas eu acho que é uma conexão que ela é inexorável. Mas, de novo, é o teu sentimento. Sim, eu sou um homem temente a Deus. Então, eu não tenho... na idade que eu estou, o caminho que eu escolhi, a profissão que eu tenho e a forma como eu atuo, eu jamais vou me desviar desses meus princípios. Eu tenho muita preocupação com os mais novos, porque eu vejo que existe muita volatilidade nas escolhas. Né? E é óbvio, né, que fica... não, deixa, pode ser o que ele quiser. Essas frases abertas e genéricas me preocupam muito. Sim. As redes sociais, por exemplo, ditam tendência. Antigamente a televisão, mas ela estava no máximo a moda. Né? Porque aparecia lá alguém usando tiara e no dia seguinte todo mundo estava comprando tiara. Hoje não, as redes sociais elas ditam comportamento. Muito mais perigoso. Ontem eu estava assistindo um debate, não sei se vocês viram, na Band. Sim. Totalmente incivilizado. Horrível. Parece que foi lá só para discutirem, né? Não, horrível. Mas aí, quando você olha a gente que já está adaptado à rede social, a rede social foi levada para a TV. Então, a rede social é que o cara que chega lá e lacra. Quando as pessoas queriam ouvir lá, poxa, quantas creches você vai fazer? Quantos leitos de hospitais mais ainda São Paulo precisa para você poder não melhorar? Tinha nem essa informação, né? Mas não dá tempo, porque a discussão era incivilizada. Sim. Pancadaria o tempo todo. Então, eu acho que a gente precisa realmente botar a mão na consciência. Volta lá. Tem que realmente se aproximar da política, tem que escolher bem. Olha só, um último exemplo, para a gente poder entender como é importante o nível de consciência política. O primeiro gatilho que dispara no ser humano, quando ele se defronta com o medo, com o amor, com o sentimento, é chamar a emoção. Sim. A raiva. E a emoção é o mesmo gatilho que dispara quando você vai votar. Você só dispara o gatilho da razão depois. Por isso que quando você está nervoso, a gente fala, para... Não atue imediatamente, não tome nenhuma medida, porque você pode estar fazendo bobagem. Sim. É a cognição do ser humano desse jeito. O nosso cérebro age assim. Sim. E aí a gente fala o seguinte, olha, se você realmente quer escolher alguém, você tem que ser mais racional do que emocional. Porque você vai escolher quem vai, de novo, fazer aquilo que você precisa. Sim. Ou não. E se você vai lá em 30 segundos, vota e vira as costas, dá uma procuração em branco para o seu representante, e ele não vai corresponder àquilo que você quer, esse afastamento seu da política não é inteligente. Por isso que eu falo, eu sou contra o voto obrigatório. Porque, de novo, ele torna uma obrigação de ir lá e se livrar do problema. Vou lá rápido me livrar disso.
Quando, na verdade, ele tinha que ir lá exercer a cidadania dele e falar, estou escolhendo o cara que vai estar junto Me comigo, representando. que vai cuidar do filho do autista, que vai continuar o São Vicente com essa política pública eficiente de saúde que foi montada, que vai dar vazão, vai dar continuidade nas escolas inovadoras que têm uma política de educação maravilhosa, que vai promover a 4ª etapa do mundo das crianças. Sim. É isso que você tem que entender. É isso que você tem que escolher. Mas, de novo, o gatilho da emoção, muitas vezes, o sorriso largo, simpático, a rede social vende muito isso, né? O vencedor. Eu vejo, às vezes, o pessoal na rede social fala, você tem que ressignificar a sua vida. Muitas pessoas que estão lá do outro lado da tela não sabem nem o que é o ressignificar. Ele fala, opa, esse cara deu certo. E o brasileiro é doido por atalho. O brasileiro é doido por atalho. E ele olha para a política e ele fala, esse cara é que vai resolver o meu problema e eu vou vai dar um jeito para mim. E aí, onde fica o bem comum? Ele desaparece. Percebeu? Que é uma relação de causa e efeito quando a gente fala em bem comum. Reconhecer a existência do bem comum para fazer política é importante, mas, ao mesmo tempo, educar a sociedade para que ela também traga para o coletivo os interesses, sabe, das pessoas, também é importante, porque senão cada um vai ficar, de novo, olhando para o seu próprio umbigo. Resolva o meu problema e você vai ser maravilhoso. Vou votar em você pro resto da vida. Eu não estou dizendo que não é importante você olhar para o indivíduo e falar assim, pô, deixa eu me preocupar com você, Kaique. Se tem um problema, eu vou te ajudar a resolver. Eu acho que é importante. Sim. Mas eu preciso, se você tem um problema de saúde, poxa, será eu sempre penso assim, quando eu trombo com um problema, eu falo, poxa, será quantos Kaiques tem aqui agora? Quantos caras não conseguiram acessar o serviço igual a ele? Eu estou falhando. Essa é a minha leitura. Sim. Eu olho a floresta. Será que na minha floresta tem outros que estão na mesma condição? Todas as vezes que eu me deparo com um problema, eu faço exercício lá na... Eu ligo para o gestor e falo, olha, eu trombei com tal problema. Quantas pessoas a gente tem nessa condição? Aí eu começo a avaliar. Quer dizer que nós temos fila? Precisa corrigir. Tá aí o problema. Muito interessante isso. Você sabe que você falou o exemplo do voto obrigatório? Sabe o que me veio em mente? Aquela questão. Mas eu tenho que ir lá votar. Eu já fico pensando. Acho que todo mundo é assim. Que horário que eu vou lá pra votar? Tá mais vazio. Que vai estar mais vazio. E o cara que vai cedo porque depois ele vai no churrasco? Ele não tá pensando no voto, né? Não. Tá pensando no churrasco. Claro, Óbvio. claro. Ele pode pensar, eu não acho ruim. Sim. Mas, infelizmente, a gente ainda dispara muita emoção e pouca razão. O voto tem que ser acompanhado de mais razão para que a gente erre menos. Sim. Ninguém pode dizer que o brasileiro não sabe votar. Nós estamos votando desde a redemocratização de 89. Então, nós votamos muitas vezes. A cada 2 anos, a gente vai nas urnas. O fato é que você precisa avaliar. E aí eu vou dar o exemplo que eu acabei não dando agora, que eu comecei a falar. Olha, eleição de 2022. Jundiaí lançou candidatos a deputados da cidade. Sim. Não foram eleitos. Um deputado federal tem 37 milhões de reais de emendas por ano individuais. Nossa. Aí, quando você não escolhe um deputado para a região, você está abrindo mão de 37 milhões por ano. Que podia investir na cidade. Na região. 4 anos, nós estamos falando de 150 milhões. Quando você vota, e Jundiaí, por exemplo, Jundiaí criou uma dispersão de voto muito grande. Votou no candidato da cidade, mas deu o mesmo número de voto para inúmeros outros deputados que vieram buscar o voto aqui. E que hoje não voltaram para cá para dar correspondência para o eleitor. Então, esse voto aleatório, esse voto descompromissado, ele traz um prejuízo para a cidade. Então, a tese é assim, escolha um deputado da sua cidade e tenha 40 milhões a mais por ano. Não escolha um deputado e você não terá 40 milhões a ano e vai dar mais obrigação para a prefeitura. Só que as obrigações da prefeitura são cada vez maiores e ela tem cada vez menos recursos nesse bolo que a gente falou aqui. É isso que o cidadão precisa começar a prestar atenção.
Por isso que o Luiz Fernando fala, inclusive, ele brinca, né, que a escolha do Parimosca é a escolha mais técnica porque tem a ver com os desafios que vêm pela frente. De uma reforma tributária que está tirando mais autonomia dos municípios, ao invés de trazer mais autonomia, está tirando. Então, ao invés de a gente consertar os 15% e aumentar para a gente poder fazer mais, nós vamos ter menos. Nossa. Então, o Brasil vai na contramão daquilo que a gente deveria estar fazendo para poder, inclusive, garantir mais segurança para as pessoas. Sim. E aí, quando eu falo em segurança, não estou falando só da segurança pública, estou falando da segurança alimentar, da segurança das crianças, da segurança das mulheres grávidas, da segurança do paciente que vai buscar o hospital para ele poder ter o atendimento, enfim. É isso. E nós temos uma carência de investimento em educação no Brasil que é gritante. Ó, vocês Que é são... o principal. Né? Vejam vocês, senhores. O Brasil investe em educação o mesmo percentual que os países da OCDE, que são os países mais ricos e desenvolvidos do mundo, são 36 países. Nós investimos na proporção do PIB a mesma carga que eles. Você fala, poxa, mas então por que nós estamos mal e eles estão bem? Porque eles priorizam a educação básica, a educação fundamental. E o Brasil investe muito na educação terciária, que são as universidades. Sim. Eu não estou dizendo que a gente não deva formar as nossas pessoas, mas eu estou dizendo que se você não investir na educação elementar, no básico, na creche, no ensino infantil, no ensino fundamental, não vai adiantar você querer investir no terciário, no Porque universitário. o cara que vai chegar na faculdade não vai estar preparado para Nós temos um monte de analfabetos funcionais. Esses dias saiu o ranking, inclusive, da alfabetização no tempo certo, que te dá, inclusive, a melhor orientação estratégica se você está no caminho certo ou não. E nós temos 97% das nossas crianças alfabetizadas até 8 anos. Isso é o caminho certo. É. Eles vão ter capacidade de chegar na universidade. Agora, a maior parte do Brasil são analfabetos funcionais. O cara chega na universidade e não sabe ler e escrever, não sabe interpretar texto, não fala a segunda língua, que é um déficit enorme do Brasil perante o mundo. Demais. É. Nossas escolas, inclusive, já começam a ficar bilíngues. Nós temos inglês a partir dos 4 anos em todas as nossas escolas. E eu quero transformar todas elas em bilíngue. Uhum. Nós temos 170 multinacionais em Jundiaí. Se você vai lá fazer uma entrevista, a primeira coisa que o entrevistador vai te perguntar é se você fala a segunda língua. Se não... Esquece, você está fora. É. A capacidade sua já diminui, né? Vocês percebem? A verdade. relação de causa e efeito está Aí muito traz presente. gente de fora, né? Aí, E hoje nem de fora você consegue trazer. É. A carência preparado hoje pra isso, né? a Tá carência de preparado. mão de obra hoje é fantástica, um negócio assim fora de proporção. É. Desde o segmento onde tem menos qualificação profissional até o segmento. Nós temos cerca de 500 mil vagas no Brasil abertas na área de tecnologia da informação, que é a profissão mais, vou chamar aqui, liga mais com o futuro de todas elas. É. A gente não consegue preencher porque não tem formação suficiente de Sim. profissionais nessa área. E é a que mais remunera. Caramba. Olha, realmente, uma coisa vai ligando a outra, É. total. A Totalmente. gente está com redução, por exemplo, das formações de professores. Não querem mais dar aula? Não estão se formando. Eu fico imaginando daqui a 10 anos, nós teremos professores na Não. sala de aula? Não. Gente. Como é que a gente vai substituir o professor? É o chat GPT que vai entrar na sala de aula? Bom dia, crianças. É. E vai dar aula para criançada? Então nós precisamos refletir muito sobre o que a gente quer para o Brasil. O Brasil não tem um plano de longo prazo. E o Brasil, ele se desenvolve a partir de Brasília e não do Brasil. O Brasil Sim. é Jundiaí, gente. É. O Brasil é Campinas, Ribeirão Preto. Ali é que é a... O Montoro falava, né? As pessoas moram na cidade, elas não moram na União nem no Estado. É verdade. Elas moram na cidade. Verdade. Por isso que tem que fortalecer os municípios. Antes de perguntar aqui para o Parimoski, nosso próximo bloco aqui, eu quero agradecer então aos nossos apoiadores, a Vinhos Albert, o Mário e Elisa. Muito obrigado, Mário e Elisa. O contato deles está aparecendo aqui na tela. Entre em contato com eles para que vocês possam conhecer os vinhos, sucos Albert. Também quero agradecer a padaria Ibiporã. O endereço deles está aparecendo aqui na tela. Eles que enviaram os petiscos aqui. Parimoski, se quiser comer, pode ficar à viu? vontade. Mas Viu? era só para ver isso, né? Não, negativo. Não. Mas agora eu vou contar um segredo. Esse daqui é só pra gente Fica à que tá aqui, vontade, viu? O fica à pessoal vontade. que tá por trás das câmeras não pode comer, viu? Esse é só É. nosso. Lógico. É privilégio esse. Então, Padaria Biporã, muito obrigado.
por enviar. Adoro Ibipora. Muito bom, né? A gente vai comer depois. A gente vai contar certinho, vai dividir entre nós três aqui, viu? O pessoal vai ficar só de olho. Também quero agradecer a Gifa Cervejaria. Muito obrigado, Marcelo, toda a equipe, pelo apoio que nos dão aqui no nosso podcast. A Gifa não enviou o chopp hoje, né? Mas hoje sextou, tinha que ter enviado. Né? É verdade, hoje sextou. A gente vai lá depois, viu, Marcelo? Também quero agradecer a Livraria Agnus Dei, o contato deles, o WhatsApp está aparecendo aqui na tela para que vocês possam conhecer produtos religiosos. A tradicional Livraria Agnus Dei, no centro da cidade, aqui em Jundiaí. Então, muito obrigado aos nossos apoiadores aqui do nosso podcast. Parimoski, queria aproveitar para perguntar sobre corrupção. A gente vê que é um assunto muito latente ainda aqui no nosso país. Como que você lida e você procura lidar com o fato de ser transparente para que o povo veja esse fator corrupção da melhor maneira possível? Você sabe que desde quando eu trabalhava no Congresso Nacional, o Brasil assinou pactos anticorrupção, que a gente chama, né? O Brasil ele faz parte de uma série de pactos globais, mas ele não tinha uma política pública própria para poder, inclusive, implementar. Então, mais recentemente, o Brasil vem evoluindo nesses aspectos. Aliás, eu volto para o OCDE lá. O OCDE é os países que mais têm medidas de governança, que assim, governança, que ela evita com que você tenha desperdício, com que você tenha descontinuidade, sabe aquela coisa, entra um governo, para tudo que eu estou fazendo, e aí começa tudo de novo, desperdício de dinheiro porque não está com a marca dele, enfim. Então, lei de responsabilidade fiscal, por exemplo, é uma política de governança fiscal muito, mas muito eficiente. Nós aprovamos isso em 2000. Nós temos 24 anos de LRF e até hoje os políticos insistem em quebrar essa regra. E ela garante, por exemplo, a continuidade do serviço público. Então, quando eu olho pela perspectiva, principalmente, vou dar o exemplo do nosso governo. Eu, desde nosso governo, primeiro da minha trajetória. 2006, eu comecei a desenvolver em Jundiaí. Não tinha o nome de Portal da Transparência, mas se você for buscar noticiário da época, eu era o secretário de Finanças do prefeito Ari Fossen. Eu comecei a desenvolver um Portal da Transparência no município para a gente colocar a informação de tudo que a gente arrecadava, de tudo que a gente gastava, do orçamento da cidade, na saúde, na educação, transporte, segurança. E isso começou a criar um conceito. Em 2009, foi feita uma alteração na Lei de Responsabilidade Fiscal, onde ela obrigou todos os municípios do Brasil a terem seus portais de transparência. Jundiaí já tinha o seu. Olha só, antecipou. E mais recentemente, em 2021, eu fiz um estudo desses países da OCDE, e o Brasil também é signatário do Pacto de Governança Global, onde o Brasil tem um compêndio sobre governança pública, mas ele pratica muito pouco. Em Jundiaí, a gente estabeleceu um decreto que estabelece quais são os valores essenciais, éticos, de governança, enfim, para que a gente tenha a gestão da cidade protegida e ela não se envolva e ela evite, porque a melhor coisa do mundo é você evitar os casos de corrupção. Sim. Por exemplo, nós temos um portal de compra pública desde 2001. Nós fomos pioneiros no Brasil. O Compra Aberta, na época do Miguel Haddad, por exemplo, lá atrás, nós fomos pioneiros. Sim. Hoje todos têm. Hoje, inclusive, a legislação nova que foi aprovada da Lei de Licitações, a Lei 14.133, que foi recentemente aprovada pelo Congresso Nacional, ela entrou em vigor, ela traz, inclusive, que tem governança pública por meio dos portais. Então, todas as compras públicas precisam estar publicadas em portais. E a nossa nós fazemos isso desde 2001. Ou seja, nós estamos anos-luz à frente do Brasil. Sim. E agora, em 2021, a gente editou um decreto de governança, esse estudo que eu fiz de governança dos países europeus, principalmente, a gente trouxe para cá, e Jundiaí tem um referencial de governança muito positivo para a gente evitar com que haja descontinuidade de serviço público, para que evitar que haja desperdício, para garantir com que os nossos gestores, principalmente da alta administração, estejam comprometidos com a assiduidade da gestão pública, né, com os compromissos e metas estabelecidos nas leis de PPA, LDO, orçamento, que são as leis orçamentárias do país, né, todas elas estão previstas na nossa Constituição e que a gente tem que cumprir, e, ao mesmo tempo, proteger o nosso sistema
de uso do dinheiro público de enrascadas, né? E os mecanismos que a gente tem aqui são todos eles. Jundiaí, por exemplo, tem uma empresa de informática, a Sijum. Nós temos uma vantagem competitiva, porque nós temos uma empresa de informática que serve exclusivamente o município e que ela provê todos os sistemas que estão necessários para a gente poder melhorar a nossa capacidade de gestão e de governança. Isso nos dá uma vantagem competitiva, né? Porque tudo que tem um sistema que protege, ninguém bota a mão. E quando bota a mão, fica o registro de quem botou a mão. Então, nós temos aqui. Aliás, o prefeito Luiz Fernando, nos 8 anos de governo, nós não temos uma condenação, nenhuma condenação por corrupção, desvio, de absolutamente nada. Nenhuma. Isso mostra realmente uma preocupação muito forte, né, da nossa gestão com relação a ficar bem distante de tudo isso que, infelizmente, que eu falei lá atrás, que abala o noticiário nacional todos os dias. É né? verdade. Vocês viram, lembra da pandemia? Respiradores comprados a peso de ouro, vacinas compradas, e aí um monte de gente aparecia vendendo. Você precisa de... Então, de novo, o Brasil é um país complexo. Complexo. Mas o sistema público hoje tem mecanismos bastante rígidos de governança e de anticorrupção, que a gente chama, e a gente adotou todos eles aqui antes mesmo que eles fossem necessários. Aliás, nós demos um passo à frente. Se vocês tiverem curiosidade, eu criei nesse último período de 17, acho que foi 18 que a gente implementou, o Observatório. observatório.jundiaí.sp.gov.br. Ele é um avanço do Portal da Transparência. O nosso Portal da Transparência tem tudo que você precisa achar lá. Muito bom. Mas nós temos também o Observatório, que é um local onde a gente tem plano de governo. Cada uma das metas que foram estabelecidas lá pelo prefeito quando ele se elegeu, se elas estão sendo cumpridas ou não, os níveis de execução do plano plurianual, onde tem os programas do município, e a gente tem as entregas todas lá, cada uma delas. E as grandes obras, a gente tem câmeras nas obras. Se você pegar lá as grandes obras, por exemplo, tem uma obra grande que a gente está fazendo, a extensão da Frederico Ozanam, tem uma câmera que acompanha. Então, você que quer acompanhar a obra, você vai lá em tempo real, você vê a obra. Nossa, que interessante. Isso é um jeito de fiscalizar, inclusive, a execução da obra. Nossa, muito interessante. Eu não sabia disso. Não sabia disso. Muito legal. Está lá no observatório. Aliás, o observatório tem 405 indicadores da cidade. Nossa. Demografia, economia, saúde, educação, transporte, segurança, tudo. Você acha tudo ali. E são indicadores públicos. Então você vê se a cidade está diminuindo a mortalidade infantil. Se você estiver errando na política pública, de saúde, por exemplo, você não vai diminuir a mortalidade infantil. É um indicador que você pode olhar para ele e ver se está funcionando ou não. Se você aumentar o IDEB, que é o indicador de desenvolvimento da educação básica, você está melhorando a qualidade da educação. Se estiver diminuindo, você está investindo mais, mas está sendo menos eficiente. Ou seja, então, o nosso município... Aliás, política da primeira infância. Dos 405 indicadores, tem 121 exclusivos da primeira infância. É o único município brasileiro que tem isso. Por isso que Jundiaí virou referência nas políticas da infância. Olha só, não sabia disso. Muito interessante. Ele falando da câmera, tem um vídeo até famoso do Japão, eu acho. Fizeram uma ponte em tempo recorde lá e tinha essa... baseado nessa câmera aí que... Nossa, muito interessante Não, isso demais. Para todo mundo poder acompanhar. Parimoski, quais os maiores desafios que você, sendo um político católico, enfrenta no ambiente da política que muitas vezes é secular? Os maiores desafios? Eu acho que é lidar com a pobreza, lidar com a diferença social, lidar com as políticas afirmativas, quando você tem essa coisa, né? Por exemplo, hoje a gente tem um dilema enorme, porque tem muita violência, muita intolerância, muito racismo. A gente lida com isso todos os dias. E a gente precisa começar a entender que se a gente também não ajusta essas condutas no dia a dia, você não consegue reverter a situação. Eu vejo todos os dias assim, com muita preocupação. Por exemplo, a gente tem um aumento muito grande da violência contra crianças e mulheres, não em Jundiaí, mas no Brasil como um todo. E a gente olha, quem são os agressores? São normalmente as pessoas que estão próximos da criança, quando é violência, por exemplo, principalmente sexual contra crianças. Normalmente são os padrastos, são os enteados, mais velhos que moram juntos, muitas vezes numa condição de precariedade, num único cômodo.
Então, você começa a olhar isso, aí você fala, como é que eu crio uma proteção para que essa criança não seja submetida a essa violência? Sim. Aquela mulher negra que está lá morando numa comunidade, que agora, de novo, o IBGE classificou que você pode falar favela de novo, porque as habitações subnormais, que era o nome técnico, agora voltaram a ser chamadas de favela, né? Como é que você, por exemplo, dá a mesma condição de equidade para ela quando ela vai buscar um emprego? Tem lá a gente tem o Gina Empreendedora, lá no Maxi Shop. Lá a gente faz processo de seleção, por exemplo, as empresas podem usar aquele espaço da prefeitura para poder fazer o processo de seleção. Vão lá 100 mulheres. Muitas vezes a gente percebe que a mulher que saiu ali de uma comunidade, que não conseguiu, por exemplo, fazer o seu asseio de maneira adequada. Ela é negra, ela não teve dinheiro para ir de uma condução, ela acabou indo a pé. Chega lá, você acha que ela vai ter a mesma oportunidade que a outra Não que teve? Não. Então a gente lida com isso todos os dias. E aí, por isso que eu falo para você, todas as vezes que eu me deparo com esses apontamentos, eu falo, poxa, a gente precisa corrigir. A gente precisa corrigir. Então, eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa realmente parar, pensar, refletir. Agora, de novo, tem muita coisa que a própria sociedade também precisa ajudar mais, né? Sim. Tem muita coisa que o cidadão também precisa se Sim. ajudar mais, né? Enfim, acho que é um bem bolado, né? Depositar a esperança que o poder público vai resolver todos os problemas da sociedade é um engano enorme. Sim. Né? Achar que o sistema ele te despreza porque você é negro, ou porque você é mulher, ou porque você não teve oportunidade, não é verdadeiro. Mas o sistema ele precisa estar preparado para receber você. E quando você é diferente, mais ainda. Então, desafio, viu? Cada pergunta difícil que você faz. Agora vai ficar mais fácil as perguntas. Não, eu acho que a próxima vai ser mais difícil ainda. Eu acho. Eu acho. Quais são os seus maiores sonhos e esperanças para Jundiaí? Então, quando eu olho pela perspectiva do que eu acho que está funcionando bem, a gente conversou muito aqui sobre isso, né? Que a educação de qualidade, ter um sistema público de saúde que atenda as pessoas. Por exemplo, esses dias eu estava conversando com a minha mãe e ela está me mostrando que eles pagam R$ 1.700 de plano de saúde, porque eles são mais velhos. Meu pai tem Parkinson. E meu pai é aposentado da prefeitura. Então ele ganha um salário um pouco melhor que a média do brasileiro. Então ele pode pagar o plano e ele tem os médicos que já acompanham ele por muito tempo. E eu estava olhando e falei, poxa vida, quantas pessoas não têm dinheiro para ter um plano de saúde? Mas você tem um sistema de saúde aqui que funciona. Então você não precisa ficar preocupado. Você vai ser acolhido. Aí eu falo, poxa vida, a saúde e a educação, a gente conseguiu evoluir. A mobilidade, nós evoluímos um pouco, mas não evoluímos tudo ainda que é necessário, principalmente no setor de transportes. Nós estamos, por exemplo, projetando uma nova concessão do transporte público em Jundiaí. Isso é um desafio. O desafio das grandes cidades no mundo é a mobilidade urbana. O desafio das médias cidades no mundo é a mobilidade urbana. Nós moramos numa cidade de 370 anos, antiga, com dificuldade, inclusive, de você implantar sistemas viários mais amplos, e que agora, toda vez que você implanta, se você olhar a extensão da Frederico Zanã, pistas largas, calçadas, canteiros, ciclovia, já vem tudo acoplado. Sim. Antigamente não se fazia isso. Sim. Né? Então, isso é um desafio. O desafio da equidade, da inclusão social, por exemplo. Como é que a gente vai lidar com o número cada vez maior de crianças com autismo, por exemplo, na rede municipal? Os pais pedem que a gente tenha, por exemplo, profissionais de apoio para que as nossas crianças sejam assistidas enquanto elas estão na sala de aula, porque a educação brasileira é inclusiva. E o professor que está cuidando de 30 crianças cuida, inclusive, também daquela que é filho de uma família atípica. Sim. É um desafio. O desafio da casa própria. Jundiaí é uma cidade com um custo de vida muito caro. Muito caro. As pessoas que trabalham, por exemplo, muitas vezes trabalham aqui de algum empregadas domésticas, enfim, pessoas que trabalham de serviços um pouco menos qualificados, essas pessoas não têm renda suficiente para poder morar em Jundiaí. E aí elas acabam morando nas cidades, inclusive, da região. Aliás, na região, inclusive, se cumpre realmente esse papel de fazer esse equilíbrio. Mas é um desafio.
E eu olho para isso e eu vejo que tem jeito de você, inclusive, entrar com o poder público fazendo uma política de habitação de interesse social para as pessoas que ganham até 3 salários mínimos. Viabilizar a moradia de interesse social para essas famílias. Um aluguel aqui custa R$ 1.500. Quem ganha R$ 3.000 e paga R$ 1.200, R$ 1.300 de aluguel, ele não tem dinheiro para comer, ele não tem sobra de dinheiro para poder comprar casa própria, para pagar prestação. O poder público pode ajudar muito num programa habitacional desse tipo. Então, eu tenho uma proposta nessa direção. Então, assim, eu diria para você que nós evoluímos na política da infância, que é estratégico, nós evoluímos na educação, nós evoluímos muito no sistema de saúde pública, nós evoluímos um pouco no sistema de mobilidade, precisamos evoluir muito mais, e nós temos o desafio agora da moradia social. E tem a segurança, por exemplo. O Jundiaí está investindo historicamente o que nunca investiu em segurança pública, e o papel nem é do prefeito. Mas nós estamos, inclusive, cercando a cidade por uma muralha digital, para ajudar a tecnologia, ajudar o guarda municipal nas ruas. Porque hoje não basta você ter só mais viaturas e mais homens, você tem que ter inteligência. Então, isso também é um desafio. Você tem mais gente nas ruas, moradores de rua. No Jundiaí tem 246 moradores em situação de rua que não saem da rua nem se você der uma casa dourada para ele. Não porque ele não quer, mas porque ele não tem mais vínculo familiar com ninguém. Porque para ele a vida não tem nenhum sentido mais. E ele está, inclusive, 95% dele envolvido com droga. E ele, inclusive, furta para sustentar o vício. Aí ele cria um problema na sociedade onde ele está, na comunidade onde ele vive. Vira um ciclo, né? Pois é. Então, esses são desafios que me incomodam e que eu tenho certeza que, por exemplo, eu defendo a continuidade de um governo, que eu consigo resolver parcela deles. Eu digo parcela de maneira muito clara, porque ninguém vai conseguir resolver tudo. Ninguém vai conseguir. Aliás, você falou da política aquela hora. Quer mais político do que Jesus Cristo? Para mim, foi o maior político de todos. Se você olhar a caminhada dele, o que ele fazia, e mesmo assim foi incompreendido, né? Morreu por nós, teve que se sacrificar por todos nós, e a gente ainda não entendeu, não compreendeu quase nada. Nada disso. E não aplica também, né? E a gente convive com tudo isso. Quando a gente olha pela perspectiva da política pública, de novo, esses desafios me incomodam, porque eu acho que a gente aqui... Agora, o desafio vem acompanhado dessa externalidade que é a reforma tributária, que não depende da gente, que depende de um governo que fez uma reforma, para mim, equivocada, no momento errado, e tirando a autonomia dos municípios, quando, na verdade, deveria dar mais autonomia para os municípios, porque aí sim eu conseguiria cuidar melhor da mobilidade, conseguiria cuidar melhor do plano de habitação de interesse social, conseguiria, talvez, ser mais eficiente no cuidado com esse morador em situação de rua. Não que nós não tenhamos, nós temos. Se você for olhar para Jundiaí, por exemplo, hoje nós temos todos os equipamentos na abordagem social que a gente faz com esses moradores. Nós temos a casa de passagem, que está lá próximo da estação, estamos construindo o Centro Pop, que é um equipamento para poder, inclusive, aumentar a capacidade para a gente cuidar das pessoas em situação de rua. Temos, inclusive, espaço para os animais deles. Mas, de novo, é desafiador. Demais. Então, esses são os desafios que não me assustam, mas que estão ali nos meus olhos, nos meus olhares de prioridades. Parimoski, vamos fazer uma viagem para o futuro. Daqui a 10 anos, você lembrar que participou aqui do podcast e buscar esse vídeo. Eu queria que você deixasse uma mensagem para o Parimoski de daqui a 10 anos. O que você falaria para você de daqui a 10 anos? Eu queria estar sentado lá quero estar sentado lá no banco no mundo das crianças, nesse espaço de intergeracionalidade, vendo a minha filha cuidando dos meus netos. E lembrando de tudo que eu falei aqui. Olha só. Muito bem, né? Olha, foi muito boa essa, hein? Gostei, viu? Olha aqui. Ele acredita no projeto dele. Demais. Acredito e vou fazer. É isso aí. Tem que ser assim mesmo. Que eu vou usar. É isso aí. Fazendo em causa própria. Indo para um quadro um pouquinho mais descontraído aqui no nosso podcast, nós temos um quadro de perguntas e a gente queria fazer com você. Vai ser o Fabiano com o Parimoski dessa vez, tá bom? Eu de novo? Eu de novo não. Agora Pinga é você. Fogo? O Pinga Fogo é com você hoje. Não, vai ser comigo não.
Nosso pessoal da produção preparou um enigma. Você pode escolher de dicas de 1 até 8. E você tem que adivinhar qual é a resposta do enigma. Pode ser um personagem bíblico, uma figura da igreja. Aí vai ser uma pra você, pro Fabiano, depois vai ter uma de desempate. Você pulou fora hoje, né? Eu pulei fora hoje. Vamos, a gente pode mesclar? Você faz uma de administração pública também para mim e pro Fabiano? Ele acerta aqui o personagem bíblico e eu acerto de administração pública. A gente empata, Mas depois a gente vai pros pênaltis. Mas às vezes a gente não sabe também. Eu vou te não. contar um segredo. É. A última a gente perdeu, tá bom? Verdade? Então tá bom. Pode Então não ficar vou passar tranquilo. vergonha, né? Não. Tá bom. Escolha de 1 a 8? Isso, de 1 a 8. Eu sou o primeiro ou o É. seu quer tirar para o ímpar? Par. Ímpar. Aí, ó. Já ganhou. Ganhei. Já ganhou. É. 1. 1. Vai, Fran. Number 1. Ô, Fran, olha lá, hein, Fran. Te conheço, hein? É. Você escolheu o número 1, né? Sim. Vamos lá. Fui encontrado quando bebê em um cesto. Jesus Cristo. Vai pra Não. pergunta mais uma. Fui pra ele. encontrado o bebê É, em um eu vou na 6. Jesus. Presta atenção na dica. Deus me mostrou a terra prometida, mas não me permitiu entrar nela. Moisés. Vocês sopraram aí, né? Não, mas quem sobrou? Lá. Não, eu não vi, juro pra você. Não, a terra prometida, tudo bem. É. Mas ele acertou. É. Olha. Aí, tá Moisés. vendo? Tá vendo como Moisés. foi mais fácil pra ele? Ó? Moisés. Próximo, vai. Mas só pra mim e pra ele. Agora é minha vez. Não, Agora é o ele. Fabiano. Nossa, você já fez uma vez pra mim. Número 4. Vai, Fabiano. Fui crucificado de cabeça para baixo, pois não me considerei digno de morrer como Jesus. Não vou saber. Não vai saber. Não vou Não saber. vai saber. Tá vendo? Você acertou com 2. Não precisou usar as Jesus. 8. E ele É. vai usar as 8 Crucificado agora. Não vou de cabeça acertar. pra baixo? É. Foi Pôncio Pilatos? Não? Não. Vai, Fabi. Porque é outra Quem dica. foi? Quem foi? Agora eu quero saber. Escolhe Posso? mais uma. Escolhe mais uma dica, mais uma dica. 5. 5. Recebi as chaves do reino dos céus de Jesus. Ai, Jesus. O Fabiano responde. Não, eu também não vou saber. É fácil. Foi comemorado O dia Kaique acho dele que é o... Ah, recentemente. São faz Pedro. um mês. Certo. Acertou. É. Acertou ainda. eu nasci dia 28 de junho. Ó, acertou. São João. Olha só. Mais uma? Não, o já Parimosca ganhou, já ganhou de lavada aqui do Fabiano. 2-0. É. Vamos Não, mais uma, Vai, né? mais Só uma, pra- que é divertido. 7. Escolhe você. É você, né? Sou eu que escolho? Tanto faz. Escolhe você. 7. 7. Tenho feito muitos esforços para reformar a Cúria Romana e abordar a crise de abusos sexuais na igreja. Ah, facinho essa. Tá ali na frente. ó. Facinho? Não sei, não faço ideia. Ele já acertou. Ali, ó. O Papa. Papa Francisco. Papa Francisco. Aliás, ele escreveu uma encíclica, inclusive, sobre isso. É verdade. Olha só, tá vendo? Já era. Perdeu. já Parimosque. Ó, eu sou fã de Carol Voitila. Incrível. Sou fã de Carol Voitila. Vai ter as perguntas pra ele aqui. Incrível. Inclusive, o Papa São João Paulo II tem um livro. Tá aqui. O segundo livro branco, do lado do Padre Pio. Teologia do Corpo, de São João Paulo II. Sensacional. Sensacional. Carol Voitila, que nem o Parimosca falou, Papa São João Paulo II. Incrível. Teologia do Corpo é um dos livros mais sensacionais que eu recomendo para todo mundo. Todo mundo. Muito bom mesmo. Então, olha só, o Parimosca tá veio afiado já. Vocês Ele combinou colocaram- com a Fran. É, isso que eu ia falar. Combinou com você, né, Fran? Depois a gente fala, né? Ele combinou com a Fran. Eu queria agora... Interessante. Muito bom esse livro. Super recomendo. Jogo rápido, tá? Eu vou te fazer algumas perguntinhas. Você fala a Em primeira uma- coisa em uma- que em vier uma- na mente. Uma palavra. Preparado? Não pode ser igual o Pablo Marçal ontem, né? Não. Ele falava palavrão, hein? Um hobby. Filmes. Netflix. Filme não, seriados. Vai, Fabi. Vai. Um lugar especial pra você. Mundo das Crianças. Uma pessoa. Meu pai. Uma comida.
Macarrão. Jundiaiense. Coxinha de queijo. Coxinha de queijo. Um cantor ou banda. Um cantor ou banda. Cantor ou banda. Nossa, eu gosto tanto. Chitãozinho e Chororó. Muito bom. Como disse que gosta de filme, essas coisas, um filme ou série? Filme. Uma série. Billions. Muito bom. Um momento especial pra você. Quando eu levo minha filha na escola. Muito bom. Pode fazer a última pergunta também. Um santo que você admira. São José. Olha só. Muito bom, hein? São José. Do santo Viu? é sempre o mais impactante. Enfático nas né? respostas, É, né? demais. Nem titubeou nada. Não, foi direto. Muito Minha bom. esposa que vai ficar brava, que ela não entrou em nenhuma das respostas. Então, ó, mas eu tenho a última. Faz mais uma, hein? Eu vou fazer. A mulher que você mais ama. Não, eu ia fazer outra, mas pode ser. A mulher que você mais ama, quem é, por favor? A Kátia. Agora eu tenho outra. Um time. Ah, não. Paulista. Essa foi muito Canta um pedaço do hino de Jundiaí. Olha só. Você sabia, não é? Eu sei. Ó terra querida, Jundiaí, teus filhos amantes são de ti. Que Deus abençoe eternamente esta terra onde eu nasci. Ah, tá vendo aí? Livrou, gente. Aí, ó, ganhou. Ó, é difícil, hein? É, então. Viu só? Eu não tava preparado pra essa, Terra não, gentil, viu? altruísta, de ti me orgulho, pois és bem paulista, teus filhos com devoção, que marcham heróis feios de fé em sua nação. Vamos lá. Isso aí, viu? É isso só? aí. O hino de Jundiaí é maravilhoso. Lindo, lindo Tá. mesmo. Parimós, quero então agradecer a sua presença aqui, ter aceito tão prontamente o convite, estar aqui nessa... A gente está gravando na sexta-feira. Quero aproveitar então para agradecer também, fazer uma homenagem aos pais. A gente está gravando na sexta-feira, mas esse verdade. episódio está saindo hoje à noite, domingo, que foi Dia dos Pais. Então, todos os pais que estão nos acompanhando, espero que vocês tenham tido um feliz Dia dos Pais, um Dia dos Pais abençoado. Fabi também, que é pai, Obrigado, Parimós, amém. que já deseja um feliz Dia dos É Pais isso aí, para ó. vocês Todos os também. pais sejam abençoados da nossa cidade. Meu pai, né, o seu Pedrinho, que está lá, forte, na casa dele. Enfim, um beijo, pai. Te amo. Obrigado por tudo que me ensinou. Isso aí, Muito Parimoski, muito obrigado pela sua presença Adorei, aqui. meninos. Adorei. Mas gente que gostou. Nós gostamos muito. Gostei verdade. muito do papo. Um abraço no VG, né, no nosso vigário geral, É isso aí. né, no padre Carlos Virilo, que é o responsável aqui pela nossa paróquia, né, pelo Santuário Diocesano. Muito feliz de estar aqui com vocês, ó, muito legal. Parabéns pelo projeto, né? Obrigado. Gostei bastante mesmo, que vocês tenham muito sucesso. Obrigado. Gostei muito, Amém. Kaique, das suas abordagens. A gente precisa de gente inteligente, né? E vocês mostraram aqui que vocês têm futuro. Muito obrigado, viu? A gente fica muito feliz com isso. aí. E também queremos te presentear aqui com vinho da Vinhos Albert. Olha Espero só. que você goste. Um presente nosso, da nossa equipe, do nosso podcast para você. Ele não é daqui de Jundiaí? É? Albert é lá do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do É do Sul, Rio Grande do porque Sul. Nós não temos uva ainda aqui em Jundiaí. É, Nós estamos plantando uva para fazer vinho, sabia? é verdade. Lá na Etec Best. Caramba. Cabernet legal. Franc, Taná e Syrah. Nossa, olha. Isso é incrível isso, hein? Olha só. Então, quero aproveitar para agradecer aos nossos apoiadores a Pedacinho do Céu, tá? Eu quase esquecendo. Pois é. Isso que eu ia falar, Olha vai só, ficar- ia esquecer. Viu? Ele falou que ia ficar pra gente, hein? Esse daqui é Pedacinho do Olha Céu que delicadeza. que enviou aqui, ó. Um presente também. Um presente, pode ficar, Parimosca, para você, um presente especial, mas se você quiser dividir com a gente depois, a gente não vai se importar não, viu? Não, eu vou dividir, eu faço questão de dividir com vocês. Tem bem casado aqui, gente. Tem, é muito bom, muito bom. Então, a Rô que Roseli. enviou aqui, Assim, vou dividir. viu só? Inclusive com ela que fez as perguntas mais fáceis. Olha só, Francis, deu bem nessa. E comigo que acertei o hino, É viu? verdade, É é isso verdade. aí. É isso aí. Então, quero agradecer a Rô da Pedacinho do Céu
que enviou aqui esses doces maravilhosos pro Parimoski, mas que vai dividir com a gente. O contato da Rô tá aparecendo aqui na tela. Também quero agradecer a Clamar Conservas, o Gabriel e toda a família que tem essa fábrica de geleias deliciosas aqui no Terra Nova. Também agradecer a Ju Rezende. Muito obrigado, viu, Ju? O salão dela que fica aqui do lado do santuário. A Fran também, né? Que trabalha lá com a Ju. Então, Ju, muito obrigado. Que fez as perguntas mais Que fez fáceis. as perguntas mais fáceis pro Parimoski. Então, se você quer cuidar das madeixas, igual o Fabiano vai fazer limpeza de pele lá na Ju. Tá bom? O contato gosto da Ju mesmo. tá aparecendo aqui. É. E também quero aproveitar para falar da campanha da troca do telhado aqui do santuário. Como vocês sabem, a Casa da Mãe Aparecida tem mais de 70 anos. E se você quer ganhar um carro 0 km, é a sua oportunidade agora. Comprando aqui um número para concorrer na nossa ação entre amigos do santuário, você concorre a um carro 0 km, uma moto, iPhone, notebook. Então nos ajude na troca do telhado aqui da Casa da Mãe Aparecida. É isso, né? É isso. É isso, equipe. Tem que falar mais alguma coisa? Não? Então, muito obrigado. Que vocês possam se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, nos seguir no Instagram e no Spotify. E antes de finalizar, estamos aqui na Casa da Mãe Aparecida, que é o coração mariano da nossa diocese de Jundiaí. Então, pedir a intercessão de Nossa Senhora pela vida do Parimoski e da sua família, que Deus possa te Obrigado. abençoar muito na Amém. intercessão Amém. da Mãe Aparecida. Amém. Então vamos rezar uma Ave Maria pedindo pela vida do Parimoski e da sua família. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, muito obrigado, equipe, muito obrigado. Quero agradecer também a equipe do Parimoski que está aqui com a gente hoje. Sejam muito bem-vindos, Tô de viu? olho nos doces já, viu? Tenho certeza. Não, vamos deixar pra cá. A gente come primeiro, depois a gente manda pra lá. Gente, então, muito obrigado, Fabi. Obrigado, viu, por Obrigado estar aqui mais uma vez. Eu que agradeço. Imagina. Então, a você que nos acompanhou, até o próximo SantoCast. Tchau!